Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma prosa pedagógica. O pessoal está chegando aí. Hoje eu sou o Chegando. Júlio, consultor pedagógico do Sistema Etapa. Estou junto com o Fábio e o Leonardo hoje. Nós vamos fazer a nossa prosa pedagógica com vocês hoje. Boa noite. Falem a cidade de vocês. Boa Ó, noite. ó. E Yaras já apareceu Yara já aqui. já Já, está já tá aí. aqui, ó. Boa noite, pessoal. A gente está acompanhando o chat aqui, tá? Só para Assim, me apresentar aqui Paulista. rapidinho, eu sou o Fábio. É a minha primeira prosa pedagógica, gente. Então, sejam legais comigo. A mão tá até suando aqui, ó. Ah lá, a galera começou a mandar aqui as cidades, ó. Então já foi. Cadê? Eu me perdi aqui já. Já Ó, subiu um Yaras, né? A monte. gente já tinha falado. Beijo para Yaras. Ó, o pessoal de patrocínio também tá aqui. Tamo junto, patrocínio. Conceição dos Ouros, Cambuí. Ó, a ideia. A ideia a gente estava lá, hein? É, Até velho. meia hora atrás a gente estava lá em ideia. Cadê? A professora Cambuí. Rosângela mandou aqui. Pedrinópolis. Patrocínio já foi, hein, gente? Patrocínio já falou. Ficar mandando beijo repetido aqui, aí, pô. Ah lá, o pessoal de patrocínio tá em peso, ó. Tem um monte. Divisa Nova, professora Niceia. Meu Deus, a galera de patrocínio tá todo mundo aqui. Professora Thalita, professora Glenda, grande professora Glenda. Sempre Gisele, faltando, viu, Espírito Santo do gente? Turvo, Edéia, Maria da Fé, Botelhos, Lupianópolis. Estive em Lupianópolis hoje. Vou ter a formação amanhã em Lupianópolis sobre o Saeb, Cambuí, Coronel Macedo, Grande Coronel Macedo. Logo a gente tá por lá Desterro de também. Entre Rios está aí também. Boa noite. Haremos segunda, hein, Maria da, coronel? Maria da Fé também tá aqui. Professor Douglas. Gonçalves, Cruzeiro do Cruzeiro do Iguaçu. Iguaçu. Bom Repouso. Tá a galera em peso. Vocês perceberam, né, pessoal, que a gente tá aqui ganhando tempo, mandando beijos pra galera. Mas a gente está ganhando tempo mesmo, tá, gente? É só para dar tempo de todo mundo entrar. Antes da gente começar a falar dos assuntos principais aí, a gente vai fazendo essa recepção e agradecendo, né, a presença de todos vocês aqui. Para a gente é importante para caramba esse encontro, esses encontros todos, né, da prosa. Eu brinquei aqui falando que é a minha primeira, mas é algo que a gente faz aqui em conjunto, né? Estando presentes ou não aqui, a gente de alguma forma participa. Mas é muito legal ter vocês aqui porque esse é um passo, né? Esse próximo passo aí que a gente vai tratar hoje é um passo muito importante, talvez o mais importante, né? Que é a aplicação de fato aí desse simulado que agora já é a reta final mesmo para a gente. Então é importante que o máximo de pessoas possíveis aí possam estar dentro aqui da nossa reunião, né, junto conosco, para a gente começar. Então a gente vai continuar ganhando tempo, mandando beijos aqui mais uns minutinhos. Mande beijos, Leonardo, mande beijos. Beijos, pessoal. Bom, gente, vamos apresentar, né? O Júlio já se apresentou, eu não. Estava esperando meus colegas mandarem os devidos beijos aí. Mas, para quem ainda também não me conhece, eu sou o Leonardo, consultor pedagógico do Sistema Etapa. E vamos lá, né? Mais uma noite aqui com vocês. Acho que tem bastante coisa para a gente conversar. Nós temos alguns assuntos extremamente importantes aí na pauta para que todo o planejamento aí em questão do SAEB, né, seja bem executado, e para que a gente possa colher aí os melhores resultados possíveis. E continuando com os beijos aí, ó, novamente a Creúna, Monte Aprazível. Vamos lá. Novo Eu tô me Gama sentindo apareceu o aqui. Bom próprio Repouso. Fausto Silva. Essa fera aí, bicho. Cristiane de Novo Gama. Perdão, vou parar de imitar o Faustão. Desculpa. E a professora Roberta, ó, Bom Repouso também tá em Adriana de peso. Pirapora. Cadê? A professora Fernanda, ó, patrocínio. O pessoal de patrocínio, eles pararam tudo que eles estão fazendo. E a cidade está aqui conectada na nossa webinar. Uma honra. Grande Cambuí, Aras patrocinadores. bastante também, hein? Sim, sim. Pessoal de Desterro,
Bom Olha lá, repouso. professora. Guaraqueçaba apareceu também, pessoal de Cadê? Guaraqueçaba. Olha. Lagamara, Edilane. Edilane, boa noite. Edilane. Ah lá, a Carla de Gonçalves mandou aqui também. A Sandra de Maria da Fé, boa noite. Boa noite a todos. Olha lá o patrocínio. Meu Deus. 223 participantes, olha aí, Tem, subindo. tem até de sertãozinho. A professora Tatiana tá aqui. Cambuí, da Escola Municipal Coronel Juca Pinto. Desterro, a professora Márcia. A professora Kelly mandou um boa noite, professora. Patrocínio Cambuí, a galera de Cambuí realmente está em peso. Agora apareceu uma leva aqui para mim. Ó, a ideia voltou a aparecer aqui. Patrocínio Paulista, Lupionópolis, que o Julião tá por aí também. Professora Maria Isabel de patrocínio. Porteirão, a Deus, Camila. ó, Boteiros apareceu aqui, não tinha aparecido antes. A professora Claudiné, boa noite. O Turvo, ó. Professora Gisele do Espírito Santo do Turvo. A Ana Keila de Edeia, que esteve conosco aí antes de ontem, se eu não me engano. Luciana e a Joelma do comercial estão aqui com a gente também, nossos Ah, consultores excelente, comerciais. excelente. Bonjour, Luciano, prazer. Luciano ainda não conheço pessoalmente. Cambuí, Borá, ó, Borá apareceu aqui também. A Ari tá aqui do meu lado, ela tá falando assim, ó, fala de Borá, fala de Borá. Pronto, agora chegou o Borá, Ariane, para sua felicidade. Boa noite, Jaque, nossa consultora pedagógica também. E aí, Jaque? Ó, Cambuí Oi, de Jaque. novo. Caramba, o pessoal tá engajado aqui no chat mesmo. Ó, Divisa Nova, Creuna. Patrocínio tem que ganhar um prêmio. Patrocínio Cambuí, a galera realmente deu com Tá em força. peso. É. Certo? E aí, Julião, acho que a gente já Duzentos pode e cinquenta e começar, né? cinco pessoas, 257 pessoas e Excelente, subindo. excelente. Tem Ó, nas bastante minhas, gente, vamos começando. nas minhas contas aqui, agora são 6 horas e 8 minutos. Quer esperar mais 2 minutinhos, completar os 10 e a gente inicia? Então vamos. Isso aí, Porque vamos esperar mais uns 2 tá minutinhos, o entrando, pessoal entrando bastante. tem a conta que não para de aumentar. São Pedro da União, essa aqui é nova para mim. Professora Adriana, boa noite. Pessoal Maria de Bom Rita, Repouso apareceu Maria, aí. boa a professora noite, Sandra Maria. falou que o som tá baixo. Como é que tá, pessoal? Se vocês puderem mandar um alô aí pra gente, como é que tá a imagem, som, tá tudo funcionando legal para vocês? Deixa eu ver, o meu normalmente fica baixo. Vou tentar aumentar meu microfone aqui. Quem tá pedindo boa noite? Ah, tem uma tal de Maria Rita pedindo boa noite. Boa noite, Maria Rita. Por Boa acaso, noite. é aquela Maria Rita, Ariane? Aquela Maria Rita? Essa Maria Rita aí que tá pedindo boa noite é a nossa Maria Rita, a nossa chefa suprema, viu, pessoal? Só para vocês ficarem cientes, estamos sendo aqui supervisionados, então a gente tem que tomar bastante cuidado com o que vai dizer, viu, Júlio? Presta atenção, que Com você certeza. é um língua solta. Maria da Fé, aqui agora que Agora é verdade, seu áudio ficou melhor mesmo, seu som. eu aumentei, tava no médio que eu pus no máximo. Patrocínio Guaraqueçaba apareceu aqui, professor Arzelli. Adriane de Bom Repouso. Caramba, tem muita mensagem. Eu não sei nem se eu vou conseguir chegar no final. Mas é isso, é muito bom receber muitas boas noites, né? Olha lá, agora que apareceu o Luciano para mim, vixe Maria. A Dalila colocou, Maria Rita veio conferir se estão trabalhando. Exatamente, exatamente. A gente não tem, como é que é? Ponto eletrônico. Aí a Maria Rita ela vem aqui olhar para ver se está tudo certo, se ninguém deu os canos na formação. Ó, Boa noite. apareceu uma cidade inédita aqui para mim, ó. Monte Aprazível não tinha aparecido ainda. Boa noite, Monte Aprazível, Monte. professora Juliana. Boa noite, professora.
A gente tem que falar todo mundo, né, todos os municípios, porque senão a gente chega nas formações e aí o pessoal cobra. Ó, eu dei boa noite, vocês não me mandaram beijo. Por exemplo, aqui, ó, a excelentíssima Adriana de Pirapora. Boa noite, Adriana. Pirapora acho que não tinha aparecido aqui ainda. Mais de 300 pessoas, Fábio. Estamos com uma galera legal aqui. Julião, eu acho que a gente já podia, né? Vamos Ó, no meu começar? relógio aqui agora são 18h11, até em respeito ao pessoal que entrou bonitinho no horário, a gente não pode enrolar mais muito tempo, não. Acho que a gente podia começar assim. Tá certo. Então vamos começar. Bom, novamente, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa sexta prosa pedagógica. Muita gente vem acompanhando a gente desde a primeira prosa, né? Todas as prosas estão aí com a gente. Nós já estamos na sexta. E vamos falar então um pouquinho sobre do plano de ação à prática, que, né, que é o nosso tema da nossa prosa de hoje, estratégias de sucesso para o SAEB 2025. Aqui a gente vai abordar então sobre o SAEB, a gente vai dar uma retomada nesse nosso plano de ação, a gente vai focar principalmente para o pessoal que faz as provas mesmo, mais o foco para os quintos e nonos anos, tá? Então a gente vai retomar então quem que faz essas provas. Vamos falar sobre os simulados impressos que vocês já estão recebendo nessa semana, né? E um pouquinho dos documentos, das informações que a gente tem lá no nosso portal, certo? Maravilha. Só para ficar registrado, a nossa prosa ela será gravada, ela está sendo gravada, tá bom? Posteriormente, caso vocês queiram assistir, a gente vai disponibilizar os links, tá bom? Então fiquem tranquilos que vai ser tudo gravado. É importante que continuem aí com essa participação, tá? De vocês aí no chat. Se tiver com alguma dúvida, pode fazer a pergunta, a gente vai estar aqui um ajudando o outro e a gente vai falar, então, fazer essas perguntas e sanar todas as dúvidas possíveis, tá bom? Fiquem à vontade aí no chat para fazer as perguntas que forem necessárias. Mais uma vez, o SAEB, ele vai além de uma prova, né? Ele avalia todo um sistema de educação e além dos testes que vão acontecer ali entre 20 e 31 de outubro, que são as provas, né, impressas que vêm para o município, também tem os questionários em formato digital para os professores, diretores e secretários, né, e secretário de educação, e em papel para os estudantes de quinto e nono ano e para o segundo ano, caso a escola seja sorteada. Lembrando que os segundos anos não são todos que fazem avaliação, somente as escolas que são sorteadas, tá? E mesmo quando for sorteada, ela é de forma amostral, ela não é censitária, por assim dizer, ela não entra na conta do IDEB, tá? E é importante, que a gente já falou também nas outras prosas pedagógicas, que esses questionários que a gente tem disponível dos anos anteriores, das edições anteriores do SAEB, eles estão disponíveis lá no site do INEP, e é importante, nem que for pelo menos uma vez, fazer a impressão desse questionário e trabalhe com os alunos de como responder esse questionário. E a gente também reforçou isso nas prosas anteriores, tá bom? Lembrando que a participação das escolas ela é de dois modos, né? Ela é censitária, a participação das avaliações, dos testes, é censitário para a língua portuguesa e matemática, para quintos e nonos anos, e amostral, ciências da natureza, ciências humanas. O segundo ano, língua portuguesa e matemática é de forma amostral, e educação infantil, somente o questionário, tá certo? Só para a gente relembrar. Para o quinto ano do ensino fundamental, os testes então, são de língua portuguesa e matemática e ciências da natureza e ciências humanas. Mas o que é o censitário, né? Como eu disse, é aquilo que vai entrar na conta da nota do IDEB, somente língua portuguesa e matemática. E a matriz de referência dessa avaliação, né? É como se tivesse lá o edital e aí seriam os conteúdos, né? Que iriam as habilidades,
né, os conteúdos que irão cair, os descritores, né, que a gente chama, que vão cair nessa avaliação, ele é a matriz de 2001 e a nova matriz da BNCC. No início do ano, o INEF fez uma live de transmissão, e ele disse que essa transição da matriz de 2001 para a nova matriz da BNCC, ela não vai acontecer de uma vez, ela está acontecendo e ela será finalizada, essa transição, a partir de 2029. Então, ainda tem esse ano de 2025, 2027 e 2029 para acontecer essa transição aí da matriz de referência, ok? E mesmo com desses descritores de 2001, há sim uma correspondência das habilidades da BNCC, isso que é atualmente, tá bom? E para ciências da natureza e ciências humanas, lembrando que é de forma amostral, elas já estão, essa matriz de referência já está alinhada 100% à BNCC. Para os Leon, posso nonos te interromper anos, rapidinho? claro, Desculpa, é só porque tem uma pergunta aqui no chat e da professora Marivan. Ela mandou aqui que ela gostaria de saber quais anos farão a prova. Você já explicou, né, que a prova do SAEB, sim, os anos que fazem, né? No nosso caso aqui, a gente tem o segundo ano de forma amostral, o quinto e o nono ano, né? Que é quem faz a prova real, a Vera, né? Agora, no caso do nosso simulado, que é o assunto que a gente está tratando aqui hoje, né? É importante esclarecer para todo mundo, pessoal, e aí aproveito, né, a pergunta da professora Marivan, que foi feito um levantamento, né, da nossa equipe com as equipes gestoras dos municípios para saber do interesse, né, do próprio município e em quais anos a gente poderia disponibilizar essas avaliações. Então, a gente tinha opções aí para praticamente todos os anos, né, dos anos iniciais e dos anos finais também. E claro, né, cada município fez a sua escolha baseado aí no seu próprio calendário, enfim, na demanda. Afinal de contas, a gente entende que parar 1 ou 2 dias de aula para poder fazer um simulado desse acaba muitas vezes pesando no calendário escolar, né? Então, para responder agora mais diretamente a professora Marivan, então ficou a cargo de cada município, tá, Pro? Sobre quem faria, tá? Então, eu não sei te dizer exatamente no seu município quais são os anos que vão fazer, mas a gente disponibilizou, né, do segundo ao nono aí, dependendo da demanda de cada cidade, tá? A gente está focando hoje aqui, principalmente nos quintos e nonos anos, que são as turmas que farão o SAEB, né? Então, para hoje aqui, a nossa conversa, claro, vale para todos os anos, mas o nosso foco é trabalhar principalmente o quinto ano e os nonos anos, se for o caso aí do município de vocês, trabalharem também com o fundamental anos finais, tá bom? tá certo então. E é isso mesmo, vão perguntando e a gente vai esclarecendo aí ao longo dessa prosa pedagógica, tá certo? Para os nonos anos, então, não muda muito dessa questão de quais são os testes que são censitários e quais os amostrais. Lembrando que o censitário ainda é língua portuguesa e matemática. E também tem essa matriz de referência que está em transição, tá? Isso é válido tanto para o quinto ano quanto para os nonos anos, ok? Uma das novidades que tem também são os novos padrões de desempenho, e aí quando a gente faz a aplicação desse simulado, que o Fábio vai falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, a gente precisa verificar com os nossos estudantes a que nível, né, mesmo que a gente não tenha essa escala exatamente de quantas questões de acerto e erro, né, que o aluno estará, a gente consegue verificar pela questão do acerto e erro se o aluno está bem abaixo, se ele está no nível avançado, se ele está no nível adequado, né, que é o esperado para essa etapa escolar, ou se ele está no nível básico e abaixo do básico, né, onde precisa de uma intervenção de urgência ali, de fazer uma retomada desses descritores aí que os alunos têm mais dificuldade, está sendo mais desafiador, tá? Então, esses são os novos padrões de desempenho do SAEB, e uma das novidades que também a gente vem trazendo ao longo das nossas prosas pedagógicas
é que o INEP irá testar também de forma amostral questões, itens de resposta construída, ou seja, como diz o aluno, não é o de marcar X, né? Não é de alternativa. Então, são aquelas questões que são dissertativas normalmente, mas será de forma amostral, tá? Ainda eles estão verificando, como eles mesmos, o INEP próprio disse na sua live, ainda não tem uma logística operacional para caso tenha em larga escala essas correções aí desses itens construídos. Então, eles estão fazendo um teste, mas ainda de forma amostral. Tudo bem? Retomando então o nosso plano SAEB 2025, a gente tem aí, nós temos aí as nossas apostilas, questões SAEB, que é uma preparação para esse SAEB, e o objetivo então, com esse material, é orientar a implementação de ações pedagógicas que promovam a melhoria do desempenho dos alunos nas avaliações por meio de simulados, as provas pedagógicas e materiais específicos, ou seja, tem todos os recursos e apoios que o sistema Etapa oferece para que os municípios consigam aí ter essas orientações e se sentir e ficarem cada vez mais preparados para essa avaliação externa, tá? Que é tão importante, a avaliação mais importante do nosso país, que é o SAEB, tá bom? Tudo certo aí no chat? Nenhuma pergunta? Por enquanto, tudo certo, Julião. Eu queria só aproveitar que você fez essa pausa Uhum. estratégica para fazer um destaque. A primeira vez que o sistema Etapa trabalha com esse material, né? Essas apostilas que foram enviadas para os municípios. E eu acho que agora é um ponto até da gente valorizar o nosso trabalho como equipe pedagógica, e para que todos tenham ciência, né? Isso foi, assim, o fato de nós termos hoje esse material é resultado de uma luta que a gente trava aqui para que a gente consiga oferecer aí o melhor suporte possível para os nossos municípios, né? A gente teve índices muito bons no último SAEB, em 2023, com um trabalho que eu acredito que o trabalho desse ano, da forma como nós estamos fazendo, ele talvez tenha mais corpo, né? É claro que a efetividade disso a gente só vai saber depois dos resultados saírem, mas nós estamos muito confiantes, né, com relação a esse SAEB, porque o trabalho tem sido muito intenso, tanto com as apostilas que foram enviadas para os municípios, mas também com as prosas pedagógicas, os simulados, enfim. Então a gente está assim bem otimista, né? E como o trabalho desse ano ele está sendo bem complexo, né, com a quantidade de materiais que a gente tem enviado aí para os nossos parceiros e tudo mais, daí a importância de nós termos esses encontros, né, das prosas pedagógicas para que fique claro para todo mundo. E claro, a gente não consegue saber hoje quem está presente aqui na nossa reunião, se já estiveram presentes nas anteriores, né? Então a gente está retomando alguns pontos, por exemplo, o cronograma aqui que o Júlio está mostrando agora e vai falar um pouquinho mais a respeito. Isso já foi trabalhado em outras prosas, né? Aliás, fica aqui o reforço também de que as 5 prosas anteriores a gente tem elas disponíveis para vocês. Depois a gente pode, caso vocês precisem, encaminhar os links, né? Mas lá no portal está tudo disponível. Daqui a pouco o Léo vai mostrar também no portal quais são os materiais que a gente está oferecendo para dar esse suporte para os professores e para as equipes gestoras, tá? E, enfim, a gente está muito confiante e à disposição para que tudo isso dê certo. E aí eu vou aproveitar aqui, Júlia, ainda antes de te voltar a palavra, tem uma perguntinha no Sim. chat que eu vou falar um pouquinho a respeito dela daqui a pouco, mas só para registrar aqui que a professora Kátia fez, né, ela está perguntando como que vai ser aplicado para o segundo ano, inclusive ela diz que seria interessante até que tivesse também o simulado para o primeiro ano, que eu acho que é é, um passo mais adiante, né? A gente precisa pensar com mais calma a respeito disso. Mas sobre a primeira pergunta, né, que é da prova do segundo ano, eu vou explicar melhor e depois a gente vai disponibilizar para vocês também um documento que é uma espécie de um manual do aplicador, né, para os professores que vão fazer esse serviço, né, da aplicação da prova. Então, o segundo ano ele tem uma exceção
dos demais, que é o professor ele vai auxiliar os alunos lendo as perguntas junto com as crianças, né? Até pelo fato do segundo ano ainda estar no processo de alfabetização, né? Então a gente tem essa preocupação de que o aluno tenha esse suporte. Então, respondendo aqui a professora Kátia, é isso, tá? Essa é a única diferença da aplicação dos demais anos. A estrutura da prova é a mesma, mas aí o aluno vai contar com esse apoio na leitura por parte dos professores que farão a aplicação, tá bom? Enfim, espero ter respondido aí, Julião, manda ver, senão eu falo muito e vou É embora. isso. Eu vou continuar acompanhando o chat aqui. Perfeito. Só para a gente retomar uma parte, um dos nossos cronogramas, nós disponibilizamos uns dois cronogramas, o cronograma para quem começou lá no mês de maio, e esse cronograma para quem começou agora no segundo semestre, né? O cronograma aí de agosto e setembro. Então, a expectativa que nós temos se essa, com esse cronograma que foi aplicado aí com os nossos parceiros, né? A gente também disponibilizou, além desse simulado impresso, a gente disponibilizou um outro simulado que está disponível no portal, tá? E esse simulado ele poderia ser aplicado como opcional, que aí os próprios municípios então imprimiriam, né? Fariam a impressão desse simulado para já verificar, né? Esse meio tempo como os alunos já estavam antes de chegar esse material impresso para as escolas aí para os municípios, tá bom? Então, nós temos esse cronograma aí de agosto e setembro, que foi esse último cronograma, mais curto, onde trabalhava mais escritores, né, do SAEB na semana, diferentemente do cronograma de maio para cá. E esse foi esse cronograma para os quintos anos e o cronograma para os nonos anos. Então, a gente tem aí todos esses descritores. Voltando um pouquinho do quinto ano, são 28 descritores de matemática e 14 de língua portuguesa. E para os nonos anos, 40 descritores de matemática e 21 de língua portuguesa. Tá? Então, deixamos esses cronogramas. A expectativa é que todos os nossos municípios estejam aí nessa última semana de agosto, onde já tem um simulado opcional para verificar aí. Claro, é uma sugestão de um cronograma, os municípios tenham a flexibilidade de fazerem mais tempo, mais rápido ou mais devagar, né? Isso varia de acordo aí com o calendário escolar, com a disponibilidade da sala de aula para trabalhar os descritores aí do SAEB com esse nosso material, ok? Além das formações do SAEB, que alguns municípios nos solicitaram, e a gente foi atendendo ao longo desses meses, ok? Com licença, Júlio, rapidinho, só Sim, para mais perguntas aqui no chat, tá? Mas a professora perfeito, Danila, ela perguntou se nós temos algum documento que associe os escritores, né, às habilidades da BNCC para o quinto e para o nono ano. Professora, perfeito, temos esse documento, tá? Em breve eu estarei mostrando para vocês o caminho que vocês farão dentro do portal do Sistema Etapa para poder estar encontrando esses documentos, tá? E a Daiane também perguntou onde encontra os simulados. É, os simulados chegaram impressos aí no município, tá? Mas dentro do portal, prof, também existem alguns simulados opcionais que também vocês podem estar fazendo. E logo, logo eu vou estar mostrando para vocês aí, tá, gente? O caminho, como vocês estarão entrando no portal e como vocês estarão fazendo para estar acessando esse material. Certinho? Obrigado, Júlio. perfeito. Obrigado, Leozão. Então, continuando aqui a nossa prosa, qual o papel dos gestores, que é muito importante essa participação dos gestores, dos coordenadores, principalmente aí dos coordenadores pedagógicos, dos supervisores pedagógicos. É importante que garanta a participação de todos os envolvidos nas atividades pedagógicas e nas avaliações propostas, tá? Então, é importante, então, que os coordenadores pedagógicos tenham aí, garantam que isso aconteça. Garantir também a aplicação dos simulados, então é muito importante que esses simulados eles sejam aplicados, tá? E seja verificado qual nível os alunos estão, quais os descritores que já foram consolidados,
quais descritores e habilidades que ainda precisam ser consolidados e que precisam ali de uma urgência na intervenção pedagógica. Então, a gente só consegue verificar fazendo a aplicação desses simulados. Então, a importância desse simulado ao longo do processo dessa preparação para o SAEB 2025, tá? E principalmente também acompanhar a utilização do material Questões SAEB com esse direcionamento, os direcionamentos que nós tivemos ao longo dessas 6 prosas pedagógicas. Então, aqui a gente só está fazendo uma retomada. A gente pode disponibilizar posteriormente lá no grupo, só solicitar para a gente nos grupos dos nossos parceiros, e a gente envia, já foi enviado anteriormente, a gente envia novamente esse link, é um arquivo que tem o link das 5 prosas pedagógicas, e também a gente já pode enviar posteriormente atualizado com a prosa pedagógica de hoje. Tá certo? E agora chegou a parte do Fábio, que é o nosso tema aí de hoje, principalmente falar desses simulados impressos que chegaram aí nos municípios, com foco quinto e nono ano, né, que são os que vão fazer aí de forma censitária a avaliação do SAEB, lembrando que não são todos os nonos e quintos anos. Salas multisseriadas e salas com menos de 10 alunos matriculados não fazem avaliação do SAEB, tá? Esse é um ponto muito importante, porque às vezes você tem um quinto ano, mas é uma sala multisseriada, ou um quinto ano que tem menos de 10 alunos, eles não participam de forma censitária na avaliação do SAEB. Agora a palavra é com você, Fabião. Ah, Júlio, tava tão bom assim. Então vamos lá, né? Já que a gente tem que trabalhar, vamos trabalhar. Pessoal, antes de eu começar, ô Júlio, você vai tirar sua tela aí para eu poder compartilhar a minha, por favorzinho? Mas antes de eu compartilhar, tem duas perguntinhas aqui no chat que eu queria pontuar antes de eu começar a minha fala, tá? A primeira delas, da professora Sueli, ela pergunta se o manual, se ele vai ser entregue, né, impresso, esse manual que eu citei aqui na resposta anterior, se ele vai ser entregue impresso para as escolas, né? E aí a resposta, infelizmente, é não. Mas vocês vão ver que eu vou mostrar ele aqui para você. É bem tranquilo, ele é bem resumidinho, assim. São só algumas orientações, é bem básico, tá? Ele vai ficar disponível no portal, um arquivo em PDF. Nada impede que vocês façam a impressão, tá? Mas é assim super tranquilo mesmo. Eu vou tentar fazer um ponto a ponto aqui, mais rapidinho, para não ficar muito cansativo, né? Mas é aquele padrãozinho de concurso público, processo seletivo, né? São os cuidados ali na hora de aplicar. A gente sabe que é um simulado, né? A gente está fazendo uma simulação. E é exatamente por isso que a gente precisa ter alguns cuidados no momento da aplicação desse simulado, para que as crianças entendam o processo quando for a prova real. Então, tudo isso faz parte. Não é só a criança entender as habilidades, conseguir responder a prova, passar as respostas para o cartão resposta, né? Para o gabarito, enfim. Mas é importante que todo o processo seja direcionado o mais próximo possível da prova real, né? De quando eles forem fazer. Então, por isso que a gente montou esse roteirinho que eu chamei aqui de manual do aplicador, mas não precisam se preocupar, não, porque ele é bem tranquilo mesmo, tá? Eu vou mostrar ele para vocês já já. Só quero responder uma última perguntinha que apareceu aqui no chat, que é da professora Maria Auxiliadora. Ela pergunta o seguinte: essas questões do SAEB com alternativas não poderiam ser inseridas na apostila bimestral depois do conteúdo? Facilitaria para nós e para as crianças. Ela completa, é muita apostila. Professora Maria, nem te conto. Mas, ó, deixa eu te falar uma coisa, até para não te deixar sem resposta. Infelizmente, tem respostas que a gente não tem o poder de modificar isso, né? Então, isso é algo que eu não consigo te falar, nem que sim e nem que não. O que eu posso dizer é que é uma sugestão, né, que a gente pode passar aí para o setor responsável para que faça uma avaliação, tá? Mas, infelizmente, eu não tenho como te responder essa pergunta agora. Eu seria irresponsável se eu te desse qualquer resposta concreta aqui, tá bom? A professora Sueli aqui agradeceu a resposta. Tamo junto, professora Sueli. Mande mais sempre que estiver com dúvidas. Aliás, isso vale para todos, tá? Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui. Para mim ainda está aparecendo a do Júlio. Vamos ver se eu consigo. Peraí.
Eu acho que eu consigo, sim. Vocês estão vendo minha tela bonitinha aí, galera? Deixa eu só tirar aqui as ferramentas. Pronto, fechou. Tá certinho aí, Nath? Você tá vendo, preparando os alunos, sabe, 2025? Tá certinho, Fábio. Tá Acho que sem certinho? Tá? condições, tá tudo certo. Ah, não, beleza. É só porque eu não tô vendo aqui, então eu tô meio perdido aqui agora. Mas beleza, pessoal, Tranquilo. essa primeira parte aqui, vocês talvez já tenham recebido isso via WhatsApp, né? A gente compartilhou com vocês uma espécie de cronograma, o Júlio já até citou, então eu vou ser bem breve aqui nessa parte para não ficar repetitivo, tá? Mas nós encaminhamos essas duas primeiras páginas aqui, né? Prepare seus alunos para o SAIB 2025, que é também uma forma da gente divulgar todo o material que a gente produziu esse ano para trabalhar com relação ao SAEB, né? Então, aqui é o nosso cronograma do plano de ação. Quais são as etapas, quais são os passos que a gente montou para que a coisa funcione da melhor maneira possível, né? Então, esse ano nós disponibilizamos para vocês aí pela primeira vez um material específico para o SAEB, né? Que é essa apostila extra aí que a professora Maria Auxiliadora até comentou. A gente tem isso do segundo até o nono ano, né? Os simulados do plano de ação são aqueles simulados parciais que o Léo depois vai mostrar lá no portal, bonitinho, onde eles ficam, né? Alguns municípios já aplicaram esses simulados, outros talvez não. Os simulados bimestrais, que isso é algo que a gente já fazia anteriormente, tá? E aí, desde o início do ano, esses simulados bimestrais, eles ficam disponíveis para vocês aplicarem com as crianças para todos os bimestres. Isso fica lá no Avalia Fácil, que é uma ferramenta do nosso portal. Então, para aquele professor que está mais habituado a entrar, né, que conhece melhor o nosso portal, com certeza já deve ter esbarrado em algum momento com essa ferramenta, tá? Então, lá, esses simulados bimestrais ficam disponíveis lá no Avaliar Fácil. E, por fim, os simulados impressos, que é a grande cereja do bolo, né? O nosso encerramento de todo esse processo. Boa parte dos municípios já recebeu, vocês devem ter recebido na semana passada a primeira remessa, que foi dos cartões resposta, né? E essa semana, entre segunda-feira, agora, dia 25, e amanhã, sexta-feira, dia 29, é o prazo para vocês receberem as avaliações, tá? As provas impressas. Inclusive, caso vocês tenham alguma dificuldade, não tenham recebido até amanhã, tá? Se não recebeu hoje, ainda tem até amanhã. Mas terminou sexta-feira, não chegou, dá uma ligadinha pra gente, tá? Pode pegar o contato aí do consultor, enfim, ou da equipe gestora aqui do Etapa que vocês tiverem, entre em contato com a gente para a gente poder auxiliar com esse processo, tá? Caso aconteça algum atraso aí, para a gente ficar ciente também. Então, por favor, não deixem de nos avisar, tá? Mas caso já tenha recebido tudo certo, beleza, vamos para a próxima parte, que aí sim é o nosso querido amigo, o Manual do Aplicador dos Simulados 2025, tá bom? Deixa eu ver aqui, a professora Rosângela mandou no chat, falou que já receberam simulados impressos, excelente. A professora Sueli está dizendo que a gente está de parabéns pelo material, que é excelente também. Muito obrigado, professora. A gente fica muito feliz de ouvir esses feedbacks, né? Eu espero que todos tenham gostado aí, porque a gente fez com bastante carinho e muito esforço, tá? Isso não é só para a gente se valorizar, não. É realmente bem trabalhoso todo esse processo, mas, enfim, a gente confia que vai dar certo, né? Ó, a Juliana de Divisa Nova disse que ainda não receberam. Juliana, então, vou reforçar aqui o pedido e isso vale para todos que ainda não receberam, tá? Amanhã é o dia final desse prazo, então, caso vocês não recebam amanhã, eu vou pedir, por favor, que vocês entrem em contato conosco, tá bom? Ó, Borda da Mata também não recebeu, a Grazi está mandando aqui. Porteirão também recebeu material de avaliações. O Porteirão recebeu, beleza. Deixa eu ver, a Juliana está dizendo que está esperando ansiosa, a gente também está bem ansioso por esses resultados. Ó, Novo Gama recebeu tudo certinho, beleza. A Lucinéia disse também já recebeu. A Janaína deu boa noite, Janaína. A Sueli mandou aqui, o gabarito para correção será disponibilizado quando? Esse é um assunto proibido para a live de hoje. A gente vai ter um novo encontro, pessoal, para falar desse pós, tá? Na semana que vem, terça-feira, né, Ari? O encontro da semana que vem, né?
Eu vou confirmar a data aqui, tá, pessoal? Só para eu não passar nenhuma informação errada para vocês, beleza? Vai ser dia Mas a 4, a gente vai. próxima quinta-feira, Fábio. Ah, é Licença aí. quinta-feira. Beleza, beleza. Fechou. Quinta-feira, Valeu, na Julião. próxima quinta. Então vamos lá, pessoal. Vamos manter o padrão. Às quintas-feiras, o nosso encontro. Então, na quinta da semana que vem, dia 4 de setembro, a gente tem um encontro exatamente para falar a respeito disso, tá? Que hoje a gente não vai tocar, porque senão vai misturar muito assunto, e aí são muitas informações, então a gente preferiu fazer esse recorte, tá bom? Afinal de contas, o primeiro passo é aplicar a prova. Depois da prova aplicada, aí a gente dá a sequência, e é aí que a gente vai chegar na semana que vem, beleza? Ok, então a Adriana está falando que Botelhos recebeu simulados, excelente. Deixa eu ver, eu acho que é isso. Bom repouso recebido também, maravilhoso. Acho que foi. Acho que todos os chats aqui foram respondidos. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho aqui esse manual do aplicador, que é como eu havia dito anteriormente, né, no início aqui da minha fala. Ele nada mais é que um passo a passo, né? Algumas dicas de como a gente consegue deixar essa simulação o mais fiel possível à aplicação oficial do SAEB, tá? Que no fim das contas é o nosso objetivo, tá? Então, para a gente iniciar, como é que vai funcionar essas avaliações, a estrutura dela, né? Então, cada caderno vai estar dividido em 4 blocos. Então, no mesmo caderno a gente tem as provas de matemática e de língua portuguesa, e esses 4 blocos, então, serão 2 blocos para cada disciplina. Bloco 1, bloco 2, matemática, bloco 3, bloco 4, língua portuguesa. Fechou? Que é o padrão adotado pelo SAEB, tá? Então, a gente tem ali o número de questões, e é importante que a gente determine, e isso precisa ser bem regradinho, tá, pessoal, na hora da aplicação, porque é assim que a gente vai treinar os alunos, né? Eles precisam entender que cada questão tem um tempo determinado, que a gente não pode extrapolar o tempo, porque a hora que der o tempo, lá no SAEB, a gente precisa andar para frente. Então, isso tem que ser bem regradinho. Como é que vai funcionar essa divisão do tempo? 4 blocos. Para cada bloco, a gente vai deixar 25 minutos para que as crianças respondam na própria avaliação, tá? No próprio simulado. As crianças vão ler, vão responder, e depois a gente vai passar a transcrição dessas respostas para o cartão resposta, a gente vai dedicar 10 minutos por bloco. Então, sempre vai ter um intervalinho. A criança vai fazer um bloco, vai fazer esse intervalinho de 10 minutos, onde ela vai fazer a transcrição das respostas para o cartão resposta. Nesse momento, é importante que o aplicador vá passando pela sala, vá verificando se as crianças estão fazendo corretamente. Em muitos casos, as crianças não têm essa experiência, né, e talvez, mesmo sendo algo para nós extremamente simples, né, que é passar uma resposta, pintar uma bolinha, as crianças talvez não conheçam essa estrutura. Então, é importante que o aplicador ele faça esse tour pela sala e preste esse apoio aí, afinal de contas é um treinamento, tá? Beleza, eu acho que com relação ao tempo, isso é o nosso fator determinante, tá? Nas avaliações de português, isso aqui é uma informação importante, tá, pessoal? Porque vocês vão verificar que aconteceu um pequeno equívoco. Nas avaliações de português dos anos iniciais, do segundo ao quinto, vocês vão ver que tem 2 perguntas a mais. Normalmente, no cartão resposta, virão 13 perguntas. Só que na prova tem 15, só de língua portuguesa. Então, essas 2 últimas perguntas, os alunos, eles até podem fazer, não é um problema, não precisa anular a questão, mas eles não vão conseguir passar para o cartão resposta. Tá tudo bem, a gente vai considerar só do 1 ao 13 nesses casos, certo? Se vocês tiverem dúvida com relação a isso, manda aqui, tá bom? Mas então, reforçando, do segundo ao quinto ano, tá? De língua portuguesa, nos 2 blocos, vão ter 2 perguntinhas a mais, a 14 e a 15. E no cartão resposta só vai até a 13. Então, a criança ela pode responder essas perguntas, não é um problema, mas no cartão resposta ela não vai conseguir marcar a 14 e a 15, porque lá não tem essas opções, tá bom? Enfim, acho que a gente pode passar para a próxima aqui, vamos ver. Organização da aplicação. Isso aqui é importante. Vocês perceberam que eu não estou chamando o aplicador de professor. O professor vai dar a volta pela turma. Por que eu estou falando isso? Porque é interessante, e é importante, mais do que interessante, que esse aplicador não seja o professor regente da turma. Então, vocês nas escolas vão fazer um revezamento. Vocês vão trocar de turma. Pega aí a professora que você gosta de sentar do lado dela na hora do recreio
e muda sua turminha com ela. Até porque ela já conhece todos os BOs da sua turminha, porque lá na hora do recreio vocês ficam aqui na troca de informações, né? Então elas já vão saber, já vão estar cientes de quem é o Enzo, de quem é a Valentina, e que são aqueles alunos que eu ia falar que causam mais tumulto, mas talvez eu esteja sendo injusto. São aqueles alunos que precisam de um pouco mais de carinho do professor, se é que vocês me entendem, tá bom? Então é importante que vocês façam essa troca, beleza? Até para gerar na criança essa sensação de que, ó, alguma coisa de errada não está certa, tá bom? A professora Juliana mandou aqui, deixa eu ver. Pode escolher qualquer professor. Qualquer professora, não. Você vai escolher a sua melhor amiga que senta do seu lado na hora do recreio. Não é qualquer, é a professora. Pelo amor de Deus, Juliana. Eu entendi, claro que eu entendi. Você pode escolher qualquer professor, tá? Não tem problema, vocês podem se organizar, não há uma regra para isso, vocês aí na escola podem se organizar, o importante é que vocês não estejam junto com a turminha de vocês, beleza? Vamos lá. Aqui eu coloquei de celulares desligados, a gente sabe que os alunos não estão, nem podem, né, mais levar celular, mas enfim, é importante que a gente mantenha os ritos. Então, professor, você também vai guardar o seu celular no silencioso bonitinho, deixa ele escondidinho lá por um tempo, tenta levar um relógio para vocês controlarem a hora, tá? Isso é parte do ritual do processo, tá bom? Na mesa do aluno, eu coloquei aqui do segundo, quinto ao nono, porque é o foco inicial para a gente aqui, mas isso, claro, vale para todos os anos, tá, gente? Lápis, borracha e apontador. No caso do fundamental anos finais, eles podem fazer a caneta, então caneta azul ou preta, belezinha, tá bom? No caso dos anos iniciais, vamos manter com lápis, porque qualquer erro que aconteça, o aluno ele tem a oportunidade ali de apagar, afinal de contas, eles ainda são inexperientes nesse processo, tá? No momento de distribuir os materiais, prestar atenção se todos os alunos receberam tanto o simulado quanto o cartão resposta, verificar se faltou algum, ir lá na gestão, ver se tem um extra, tá? Esses cartões respostas, eles têm um cabeçalho para ser preenchido, então é importante que vocês verifiquem no momento da entrega, né, se o aluno preencheu bonitinho o cabeçalho, para que a gente tenha uma identificação, porque senão depois, no momento da correção, que é o que a gente vai falar na semana seguinte, a gente acaba se perdendo, né? Então é importante que todos esses passos, por mais simples que sejam conferidos, tá bom? Para a gente não perder nenhuma informação, porque cada provinha feita aqui é uma informação valiosíssima para nós e para vocês, obviamente, né? Para nós enquanto comunidade etapa, tá? Listinha de chamada, vamos fazer a chamadinha ali normal, enfim. Guarda os cadernos não utilizados, importantíssimo que isso é extremamente sigiloso, tá, pessoal? Então, por favor, não repliquem, não reproduzam essas avaliações por aí, tá bom? A aplicação. Ó, o aplicador não... Presta atenção nessa parte. Eu já falei lá respondendo a dúvida de uma das professoras, mas vou reforçar aqui. O aplicador não deve ler as questões, exceto para o segundo ano, tá? Que foi aquele combinado que nós fizemos. Então, no segundo ano, os alunos, eles precisam ter esse apoio dos professores, então tá liberado, vamos ler as questões, vamos trabalhar isso junto com as crianças, tá bom? Do terceiro ano em diante, é cada um por si e Deus por todos, eles que lutem. Mas eles precisam lutar junto com o nosso apoio, né? Então a gente vai ficar ligado no tempo, por isso até que eu falei de um reloginho, né, para vocês irem marcando, porque lembra que é 25 minutos por bloco, né? Então, deu 20 minutos, vamos marcar na lousa que restam 5 minutinhos para aquele bloco terminar, tá bom? É importante que os alunos tenham essa noção da passagem do tempo e que eles sejam informados, até para não serem pegos de surpresa, né? Meu Deus, acabou e agora o que eu faço? Não, então, ó, 5 minutos atrás a gente avisou, vamos gestionar o tempo. Mais uma vez, é um simulado, é um treino. Lá na hora do SAEB, não vai ter, me dá mais 2 minutinhos. Não tem mais 2 minutinhos, né? A gente precisa, então, fazer com que eles entendam o processo da passagem do tempo no momento dessa aplicação, tá? Por isso que é tão importante a gente simular essas situações. Deixa eu ver que tem mais pergunta aqui. A professora Larissa mandou assim. E no caso do primeiro ano, recebemos simulados para eles. Podemos fazer também, professora, da mesma forma como no segundo, tá? Vocês podem ler as perguntas. Eu não coloquei aqui o do primeiro ano porque ele é bem optativo, né? As crianças não vão fazer a prova, então, assim, tem o simulado também, vocês podem fazer tranquilamente, podem seguir essa mesma lógica do segundo ano, tá? Vocês podem ler as questões, afinal de contas, os alunos do primeiro, eles
Então, um passinho atrás aí até dos alunos do segundo nesse processo, né? Então, sem problema. Tinha uma outra pergunta que apareceu aqui e agora sumiu. Acho que alguém se arrependeu. A professora Juliana perguntou se a gente enviou do primeiro. Se o município solicitou, a gente enviou sim, tá, professora? É aquilo que eu falei lá atrás, né? Antes da gente imprimir esses simulados, a gente entrou em contato com a equipe gestora dos municípios, oferecendo e vendo quais anos o município tinha interesse, tá? É, Ela conclui aqui a pergunta se ainda dá tempo de solicitar. Infelizmente, eu acredito que não, viu, professor? Eu posso até verificar para você, mas assim, tá bem em cima. Infelizmente, eu acredito que não. Mas enfim, depois a gente vê. No Avalia Fácil tem? Não, no Avalia Fácil são só os bimestrais. Então só tem ali se eu não me engano, Júlio, se eu tiver errado, você me corrige, tá? Mas é segundo, quinto e nono, né? No Avalia Fácil a gente não tem para todos, a gente faz só para o ano que vai fazer o SAEB esse ano. É quinto e nono. É quinto e nono, verdade. Quinto e nono. Perfeito, é isso mesmo, Julião, obrigado. Como o segundo ano é de amostragem, né? Então a gente não prepara esses simulados bimestrais, é só para o quinto e para o nono mesmo, tá certo? Deixa eu ver aqui, a professora Juliana está falando que quer muito, azar o dela. A professora Elaine mandou aqui, deixa eu ver. Como vai fazer para os alunos de inclusão? Eles irão realizar a prova? O nosso simulado fica a critério de vocês aplicar ou não, tá bom? No caso dos alunos de inclusão, vocês têm inclusive a possibilidade de tirá-los da sala, fazer com eles a prova num lugar mais adequado. A gente tem até uma extensão de tempo para eles, tá? 5 minutos por bloco a gente consegue aumentar, tá bom? A gente não, no caso vocês, né? No momento da aplicação. Então fica a critério da escola, do aplicador, do município, tá bom? Fiquem bem tranquilos com relação a isso. Deixa eu ver o que mais. No dia da prova oficial do SAEB será lido para o segundo ano? No dia essa informação é baseada no SAEB de 2023, tá, gente? Porque essas informações do SAEB 2025, muitas delas elas ainda não são públicas, tá? Então, baseados no último SAEB, o que a gente tem de informação? Na prova do segundo ano, vai aparecer na questão um símbolo de um alto-falante. Quando tiver esse símbolo do alto-falante, o professor vai ler para o aluno. Agora, tem algumas informações na prova do segundo ano que não pode ler. Aí, como é que vai aparecer? O mesmo símbolo do alto-falante, mas com um X em cima. Tá? Então, essa é uma sinalização. Quando tiver o alto-falante liberado, o professor lê. Quando tiver o alto-falante bloqueado, o professor não lê. Tá bom? Então, isso, mais uma vez, reforçando, tá? SAEB passado. Para esse ano, as orientações virão em tempo, tá bom? Fiquem tranquilos. E assim que a gente tiver essas informações mais detalhadas também, a gente prepara um encontro, uma nova provas pedagógica para falar a respeito disso, tá? Fiquem tranquilos que a gente está bem atento e conforme essas informações forem sendo atualizadas, a gente vai trazendo essas atualizações para vocês, beleza? A professora Juliana, ela não está satisfeita, ela continua apelando no chat. Maria Rita, manda para nós. Não manda, Maria Rita. Não manda. Ela apelou lá, eu apelo aqui também. A professora Erlena Tavares mandou o seguinte: quanto aos alunos atípicos, eles vão ter assistência na sala no dia da aplicação? Aí acho que eu já falei anteriormente, né? Acho que a pergunta deve ter vindo meio que ao mesmo tempo. Tem assistência, inclusive vocês podem tirar esse aluno atípico da sala para fazer num local reservado, onde ele tenha um pouco mais de tranquilidade, e aí o professor pode prestar ali a assistência de acordo, claro, com a realidade de cada aluno, tá? Deixa eu ver aqui, a professora Márcia mandou uma boa pergunta, Elaine. A professora Mislaine mandou assim, perdão, você já explicou, mas para mim aqui falhou por conta da internet. Para os alunos com laudo, é a mesma pergunta de novo, vou responder de novo. Sim, vamos apoiar esses alunos atípicos, né, os alunos que a gente chama aqui com laudo, né, como está aqui na pergunta. Vamos fazer num local separado, apoio de acordo com a necessidade do aluno, tranquilo, 5 minutinhos a mais por bloco, tá? Para que eles possam fazer com mais tranquilidade, mas vamos fazer sim, tá bom? Aí a galera tá mandando aqui um obrigado, a professora Juliana mandou um negócio aqui que eu não vou ler, porque eu estou revoltado. A Poliana mandou o seguinte: quando tem microfone, lê apenas o enunciado ou as alternativas também? Então, aí vai estar, se tiver só o microfone aberto, lê tudo. Agora, se tiver o microfone aberto no enunciado e fechado na alternativa, aí você vai de acordo com essa informação, tá bom? Mais uma vez, baseado no SAEB de 2023, tá?
A Adriana mandou aqui, ó. Acredito que esteja falando na assistência no dia do Saeb, não no... bom, aí é isso. A gente Ah, precisa dessas informações atualizadas para eu poder trazer para vocês. Diga, posso Júlio. responder baseado no Manual do Aplicador do SAEB 2023. Os alunos que são laudados lá no censo escolar e que eles têm condições de responder a prova junto com os demais, ele vai ficar dentro da sala. E Uhum. o aluno que precisar, né, que eles chamam de aplicador extra, né, profissional especializado, ele sairá da sala de aula e, se for necessário, tudo tem que estar no censo escolar, cadastrado, laudo, necessidade, ele fará, desde que esteja tudo ok, tudo de acordo, ele fará numa outra sala com outro aplicador extra que virá, tá bom? Mas precisa verificar se esse aluno está com o laudo cadastrado no censo escolar, porque tudo é baseado no censo escolar, nas informações que o município envia aí para o INEP, para o MEC, etc. Tá bom? Perfeito, Julião. Por isso que eu deixo você andar comigo, cara. O pessoal está agradecendo aqui no chat. Deixa eu ver, a professora Janaína mandou. Eu também perdi a explicação no dia da avaliação do SAEB. Vem aplicador de fora da escola? Ah, essa é uma pergunta interessante. Sim, ele vem, é outro aplicador, né? Então, o cadastro dos aplicadores do SAEB e é um outro aplicador. Então, não é o professor regente da sala, isso é de forma alguma, mas pode ser que seja um aplicador da sua escola que às vezes vai aplicar ali, mas normalmente acontece essa troca, tá? Desses aplicadores aí que são cadastrados. Então, é um aplicador de fora, por isso que a gente, reforçando aí o que o Fábio comentou, a importância de fazer a troca já no simulado, seja esse simulado que a gente, o impresso, ou seja o simulado que está lá no portal para impressão, é que nesse dia de aplicação desses simulados, faça a troca dos professores, exatamente para os alunos já se acostumarem que seria uma outra pessoa que vai ficar dentro da sala com eles. E a gente sabe o quanto o emocional dos alunos interferem, por exemplo, quando eu tiro o professor dele da sala de aula, né? Para nós que somos adultos, quando a gente já vai fazer um concurso, um processo seletivo, já se torna algo extremamente desafiador para alguns, para os alunos ainda mais. Então, é importante que siga essas orientações de que no dia do simulado tenha essa troca dos professores, tá bom? Valeu, Julião. A professora Geice, ela fez uma pergunta muito parecida. Eu acredito que a resposta do Júlio tenha já atendido ela também. Deixa eu ver, coloca essas particularidades no ledor e outras mais. Ó, a Adriana, lá de Pirapora, ela está colocando aqui, ó, que no relatório do SAEB, do Censo Escolar, coloca essas particularidades do ledor, né, e outras mais. Perfeito. A Poliana mandou aqui, meus alunos de quinto ano laudados precisam da leitura. Tem algo no manual que fala sobre isso? Então vamos lá, pessoal. Esse manual que eu estou mandando, que eu estou mostrando e que a gente vai encaminhar para vocês lá no portal, ele é um manual de aplicação, ele é bem resumido, a gente usou a estrutura do manual do aplicador do SAEB passado, tá? Ele não é a íntegra do manual do SAEB, beleza? Mas a gente pegou os pontos principais e elencamos aqui para dar um direcionamento no dia da aplicação, certo? Então, como a gente já havia dito, né, no caso desses alunos laudados, a gente precisa avaliar como que esse aluno precisa de apoio, porque tem alunos que são laudados, mas eles acompanham a turma, então esse aluno ele pode fazer junto com a turma. Agora, um aluno que precisa de um apoio, a gente vai aplicar essa avaliação num outro espaço, com um ledor ali, né, prestando esse apoio, e aí tranquilo, de acordo com a necessidade da criança, se ela lê e consegue interpretar e consegue fazer sozinho, ela vai fazer sozinha, agora se ela precisar de um apoio, a gente vai oferecer esse apoio, a gente, no caso, o professor que estiver aplicando, né? Vai oferecer esse apoio para a criança, tá? Quanto tempo os alunos têm em total para avaliação? Duas Questionário horas e 40 socioeconômico. minutos. Isso, o total é isso, entre os blocos e a marcação ali na folha resposta, né? A transcrição na folha Isso. resposta. Possivelmente o professor regente nem fica na sala, o professor Luiz Roberto está colocando aqui, exatamente, é isso mesmo. A professora Tatiana mandou caramba, tem muita mensagem no chat, a gente vai ficar aqui até amanhã.
Até para as turmas do segundo ano vem de fora, até para as turmas do segundo ano vem de fora. O professor regente não fica na sala, galera. A professora Marinalva colocou aqui, ó, provavelmente as provas serão de acordo com as orientações do CNCA. Eu acredito que seja um caminho parecido, não sei se exatamente iguais, são coisas diferentes, né? Deixa eu ver aqui, a professora Larissa mandou alunos cadastrados com TDAH terão direito a um professor de apoio. É isso, pessoal. Essas informações oficiais do SAEB a gente precisa desse ano, 2025, tá? A gente ainda não tem todas elas. Então, isso que a gente está falando aqui hoje é sobre o nosso simulado. Então, no nosso simulado, a gente tem uma flexibilidade maior. Afinal de contas, a gente ainda não tem exatamente as informações oficiais. Por isso é uma simulação, né? Então, no caso de todos os alunos com algum tipo de necessidade, eles podem ter um professor de apoio, sim, tá? Isso eu estou falando para o nosso simulado, tá, gente? Quero deixar isso bem claro aqui, para depois a gente não ter nenhum tipo de confusão com as informações, tá? Porque, mais uma vez, essas informações oficiais do SAEB, elas ainda estão chegando aos pouquinhos para a gente. Vamos ver, na prova oficial do SAEB, a sala que é multisseriada, e no caso do quinto ano, menos de 10 alunos não farão avaliação. Julião, menos de 10 alunos não, né? Não, não faz. Menos de 10 alunos em sala multisseriada. E quando a gente fala menos de 10 alunos, é os matriculados, não são os frequentes, né? Porque às vezes você Sim. tem alunos, você tem 12 alunos matriculados, mas são 9 frequentes, aí você pensa que não vai fazer. Não, são os alunos matriculados, tá bom? Perfeito. Galera, deixa eu dar uma olhada aqui, porque senão, de verdade, eu tô em uma mensagem aqui, tem mais 29 para baixo. Eu não sei se eu sou capaz de responder todas essas perguntas. A professora Rosana está perguntando com relação a alunos TE, nível 1, 2 e 3 de suporte, se eles também realizam, né, a avaliação, e aí como, quando, enfim, quando não lê e nem escreve, né, casos mais específicos aí. Tivemos que receberam esse apoio extra, venham específico para os cadastrados, a professora Cássia está colocando aqui no chat. Acho que o chat ele está se autoalimentando. Um pergunta e o outro já responde embaixo. Excelente. Professor, a gente poderia ficar como aplicador na sala de aula? Não, isso a gente já comentou, né? O professor regente, ele é uma persona não grata no momento do SAEB. Ele tem que ser defenestrado da sala de aula dele e não aparecer lá nem pintado de ouro. A professora Márcia respondeu aqui para a professora Paula que não farão. A Adriana colocou aqui as informações do PDI das crianças com necessidades especiais, detalham como eles deverão ser avaliados e também no SENS. A professora Adriana está colaborando bastante aqui com a gente. Muito obrigada, Adriana, inclusive. A professora Rosa, alunos do segundo ano irão passar as respostas para o gabarito ou será o aplicador que vai passar? Vamos as crianças passar e o aplicador ele vai fazer aquele filtro ali, dando uma orientação, um suporte, caso necessário, tá? A galera aqui agradecendo. Meu Deus, eu consegui zerar o chat, eu nem acredito nisso. A professora Tatiana, nem pintado de ouro e com glitter, exato. Nem com e nem sem glitter. Aliás, o glitter é difícil de tirar depois, acho melhor não. Vamos lá, então. Deixa eu voltar aqui para o meu manual do aplicador. Deixa eu ver onde que eu parei, que eu já me perdi aqui. Aplicador leve das sessões, acho que eu estava nessa parte. Então, tanto para o primeiro quanto para o segundo, eu especifiquei aqui o do segundo ano, porque a gente está fazendo esse recorte, né, de segundo, quinto e nono, mas para o primeiro ano, obviamente, também o professor pode fazer a leitura, tá? Deixa eu ver aqui, a Adriana mandou uma mensagem importante. Acho que não podemos confundir o SAEB oficial com o simulado SAEB etapa. Perfeito. Que é o foco hoje aqui, né? A gente não está falando necessariamente do SAEB oficial, tá, gente? Todas essas informações que a gente está trazendo, elas são precisamente direcionadas ao simulado que nós estamos fazendo.
beleza? Mais uma vez eu agradeço a Adriana pelo reforço, porque isso é importantíssimo, tá? Porque de repente uma informação que nós estamos trazendo aqui para uma coisa, de repente a pessoa interpreta que é para outra e aí vai virar uma confusão e a gente não quer isso, tá? E aliás é uma linha muito tênue aí, né? Da gente conseguir ser assertivo e não, né? Até porque eu estou aqui lendo o manual do aplicador e respondendo pergunta ao mesmo tempo, enfim, né? Vai que a resposta sai bem enviesada aí. Espero que a gente esteja conseguindo ser claro, tá? Eu penso que seria melhor acompanhar os alunos. No meu caso, eu preferia aplicar. A professora Sandra está dizendo que eu acho que ela gostaria de ficar na sala para acompanhá-los. Em outros momentos da avaliação, trocar. Eu entendo, tá? Mas, assim, é aquilo que a gente falou lá no início. A ideia é a gente simular o mais próximo possível do que como será a aplicação do SAEB. E na aplicação oficial do SAEB, o professor regente ele não vai poder ficar com a turminha. Por isso é importante que o aluno já tenha essa experiência. Se é a primeira vez que acontece dele fazer uma prova na vida dele, sem o professor regente estar lá, é a prova oficial, ele vai sofrer muito mais, né? O psicológico da criança vai ser afetado. Então a gente às vezes fica, né? A gente quer acompanhar, a gente quer ver como é que tá, porque a gente também fica ansioso como professor, né? Mas enfim, infelizmente não rola, né? Ela mandou aqui um sabendo disso. Ah, sim, sim. Eu estou comentando só para reforçar, né? Isso é um desejo que a gente tem como educador, mas é isso. No dia os aplicadores são desconhecidos e a gente tem que abandonar as nossas crianças com pessoas que a gente mal sabe quem é. É muito duro. Vamos lá, então vamos voltar aqui, peraí. Avisar os alunos o tempo de cada bloco, a gente já falou sobre isso, né? Então deu 20 minutinhos, falta 5 para acabar, vamos colocar lá na lousa, né, para informar as crianças, circular na sala, verificando ali se está tudo certinho com eles, se eles precisam de algum apoio. Lembrando, no simulado, claro, a gente não vai ficar ali dando resposta, não vai ficar dando dica, mas esse apoio na parte estrutural, tá pintando a bolinha direitinho, pintou no lugar certo, tá pintando no lugar errado, isso aí é uma coisa que a gente pode atuar, porque, mais uma vez, é um treino, tá, pessoal? Isso é um treino. É importante para dar para a gente um diagnóstico, para que a gente possa, eu falo, todos nós, né? Vocês e nós também, para que a gente possa avaliar se essa criança, se essas turmas estão conseguindo acompanhar. A gente pode até temos pelo menos a expectativa de que isso gere um dado que dê uma estimativa do que virá no SAEB, né? Claro que isso é tudo muito relativo, mas enfim, é importante, né? A gente prestar esse apoio nesse momento de treino, porque aí no dia que for para valer, aí eles vão ter mais autonomia para conseguirem caminhar sozinhos, tá? A professora Maria Auxiliadora mandou aqui, na apostila de matemática do SAEB, a explicação vem de forma mais complicada. Eita, peraí que sumiu. Complicada, nesse caso, podemos simplificar para melhor entendimento? Na hora da prova, não, não, pro. Na hora da atividade, dia a dia, sala de aula, beleza, você pode, tá muito difícil da criança entender, você vai explicar, vai adaptar, perfeito, né? Isso aí não é problema não, mas na hora do simulado, a criança precisa andar aí com as próprias pernas, né? Só Professora Márcia, complementando, Fábio, diga, Julião. a professora Maria Auxiliadora, aquele breve resumo que tem abaixo dos descritores do questões SAEB, da nossa apostila para preparação do SAEB, ela está mais ali para o professor, é um breve resumo, é, e aí o professor ele pode usar a metodologia, o método que ele achar necessário para fazer a explicação, né? Além disso, ainda tem a questão resolvida antes das atividades para os alunos resolverem. Então, aquele resuminho, que é a breve explicação daquele descritor, é mais para o professor e ele fazer essa explicação aí da forma que ele achar necessário anteriormente. Tem o mesmo sentido de como se fosse nossas apostilas principais como norteadora do processo ali, e o material assim como finalizador desse processo para verificar, né? A própria apostila das questões SAEB é como se, como eu sempre comento das nossas avaliações das nossas apostilas principais, ela é a nossa avaliação formativa, né? É a nossa avaliação contínua que a gente faz todos os dias. Então, além dos simulados que a gente tem lá no portal e desse simulado impresso, o professor já pode ir verificando durante o processo como está o caminhar dos alunos para a consolidação das habilidades desses descritores, tá? Então, esse próprio material ali é um próprio diagnóstico do decorrer do dia a dia para verificar se os alunos estão consolidando essas habilidades. Ô, Julião. Ó, uma última perguntinha aqui antes de eu retomar ali para o nosso manual. A professora Márcia perguntou aqui, ó.
Acho que ela fez uma afirmação, na verdade, deixa eu ler. O que me assusta é a transcrição das respostas para o gabarito. É tranquilo, professor? Estou com o quinto ano, ela coloca aqui. Professor, essa é uma boa pergunta, por quê? O que eu acho que é uma orientação interessante de ser feito antes de começar a prova? Mostrar para a criança como é que funciona um cartão resposta. A gente pode fazer um desenho na lousa mesmo, né? Faz um quadradinho, um retângulo na lousa, faz as bolinhas, coloca as alternativas. Antes de começar a prova, simula esse cartão resposta com as crianças. Para esses alunos que nunca fizeram nenhum tipo de avaliação com cartão resposta, pode ser que seja assustador mesmo, né? A gente fica apreensivo. Será que a criança vai entender a lógica? Que lá na prova ela respondeu letra A, e ela precisa repetir isso lá no cartão resposta? Se a gente está inseguro com relação a isso, é importante que a gente trabalhe com a criança, né, antes de iniciar essa avaliação, para que ela entenda o funcionamento disso. Então, sim, professor, eu concordo com você. É assustador mesmo, principalmente para as crianças que são mais inexperientes, mas aí cabe a nós, né, na sala de aula, conseguir fazer esse alinhamento prévio aí para a criança entender, principalmente, como é que funciona essa lógica. E no momento da prova, né, no momento da transcrição das respostas, mais uma vez, a gente vai dando uma olhadinha, vai passando na sala e fazendo esse monitoramento aí para prestar qualquer tipo de auxílio ali para a criança Só, conseguir fazer a transcrição. Manda ver, Julião. só complementando, Fábio, de acordo com o Manual do Aplicador do SAEB 2023, que é o que a gente tem de última referência, o próprio aplicador ele tem nas suas orientações ele fazer uma amostra de como que o aluno vai responder no gabarito, tá? Então, no próprio manual do aplicador já tem esse referencial dele escrever na lousa um exemplo do preenchimento da marcação das respostas. Então, é importante que a Perfeito. gente já faça esse trabalho, né? Principalmente com esses simulados, para o aluno já ir se acostumando com esse tipo de transcrição aí do caderno de resposta para o gabarito. Perdão, da prova para o folha de resposta. Perfeito. Ok? Maravilha, Julião, valeu. Vamos lá. A Adriana colocou aqui ainda sobre o assunto anterior da gente simplificar a questão, né? Ela fez um apontamento que é Ah, importante, né? Que é o fato do a gente simplificar na simulação, a gente está facilitando a vida do aluno ali naquele momento, né? Mas nas avaliações, tanto no simulado quanto na avaliação oficial, ela até traz aqui, né? Não vai vir simplificado, vai vir o termo técnico. Então a criança ela precisa ter esse contato mesmo, né? Na verdade, esse termo técnico lá na nossa própria apostila, ele já aparece, então, assim, a ideia é que a criança já tenha contato com isso ao longo de pelo menos esse semestre, né? Pensando aí agosto, setembro, outubro, até o momento da prova, e no simulado também. Então, mais uma vez, né? A ideia do simulado é isso, é simular a situação real ali, né? Então, é sim. importante deixar com que as crianças façam sozinhas, para que elas, Uhum. até para a gente interpretar se elas estão conseguindo ou não, tá? Isso é uma resposta para nós também. É um treino para elas, mas é um diagnóstico para nós. Pode Sim. falar, Deixa Julião? eu só também. É importante isso que a Adriana falou, e eu sempre estou trazendo isso, é um dos municípios que já teve as minhas formações de matemática, a gente sempre, quando fala da matemática, né, a gente tem ciências humanas, ciências da natureza, linguagem, né, e matemática que é sozinho. É a área sozinha ali, né? Ela tem que ter vista com um olhar aí diferenciado mesmo, especial. E quando a Adriana fala desses termos técnicos que a gente chama aí de alfabetização matemática, que é exatamente o aluno estar pronto para esse vocabulário matemático que é totalmente diferente. E você fala assim, olha, o aluno não consegue resolver uma situação, um problema, que são o tipo de questões que vem nas avaliações externas, porque ele não tem interpretação de texto. A gente também tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque enquanto professor, principalmente dos anos iniciais, a gente precisa tentar parar um pouco de simplificar, ou fazer como a Adriana, como eu sempre falo, como a Adriana também apontou, beleza, a gente aponta o vocabulário matemático correto e pode simplificar posteriormente, mas o aluno ele precisa conhecer esse vocabulário, né? Eu fico às vezes muito, eu brinco, né? Eu fico bravo que às vezes o aluno fala, é continha demais. Não, não é continha demais, é uma adição. E ele precisa estar reconhecendo os termos que adicionar, acrescentar, juntar, qual o total, esses termos, essas palavras se referem à operação adição. Então é importante que esses vocabulários, como a Adriana disse, esse termo técnico, os alunos saibam, porque vai vir a avaliação do SAEB e não vai estar falando faz a continha demais,
faz a continha em pé, arme e efetue. Ele vai estar aí com esse vocabulário matemático, os alunos precisam estar acostumados com isso. Excelente, Júlio Mendes. E aí a Adriana, ela encerra a frase dela com minha simples opinião. Ah, Adriana, pelo amor de Deus, para com essa humildade. Vamos lá, vamos seguir aqui. Ó, a Welber mandou aqui no chat também, ó. Aqui na escola José Esteves, em Edéia, em Goiás, né? Treinamos o cartão resposta em todas as séries da escola. E aí, eu posso aqui certificar que sim, porque nós estivemos lá em EDE essa semana, né, Léo? E conversamos com a Welby, inclusive, o professor Neto estava lá também, ele até mostrou para a gente um dos simulados que ele costuma aplicar, e aí vem bem bonitinho, no próprio simulado ele já cria um cartão resposta lá no cantinho superior da prova, e aí os alunos fazem a provinha toda e depois eles preenchem bem bonitinho lá. É algo bem simples, né? Mas que precisa de treino para as crianças entenderem o que é. Então, fica assim como uma dica mesmo, né? Quando vocês forem preparar as avaliações de vocês, de repente, irem inserindo um cartão resposta na própria avaliação, no verso, enfim, porque o treino faz toda a diferença, né? E às vezes uma coisinha boba ali, poxa, principalmente quando tá fazendo a caneta, né? Com os maiores aí, um erro bobo ali que você pulou uma questão, pôs uma resposta errada e isso pode determinar aí é, algo, enfim, negativo, né, na sua avaliação, no resultado da sua avaliação. A professora Cristiane mandou aqui, ó, ela está pressionando a gente, Leonardo Sampaio e Júlio Mendes. Qual a previsão dos resultados da prova? Calma, professora Cristiane, minha mão até suou. Ó, fiquei ansioso, me deu gatilho. Professora, assunto delicado, tá? A gente não tem como cravar uma data, tá bom? Por isso, inclusive, a gente marcou o próximo encontro da semana que vem, para que a gente possa avançar para o próximo passo, que é a parte da tabulação, porque esse resultado ele não depende só de nós. Aí a gente vai depender da atuação dos professores, da equipe gestora, enfim. Mas isso é um assunto para a gente falar na semana que vem, tá bom? Então, aguenta o coração aí que vai dar tudo certo, tá? Deixa eu ver, a professora Tatiane mandou aqui, ó. Apenas uma informação. Aqui em nosso município, elaboramos um cronograma de aplicação de simulados com base nas avaliações SAEB e SAEGO. O SAEGO, para quem é de fora do estado de Goiás, é a avaliação do estado, tá? No segundo semestre, intensificamos a aplicação. A cada 15 dias, aplicamos um simulado com cartão-resposta e também o questionário socioeconômico. Excelente. Cada escola fica responsável pela elaboração e fazemos um rodízio. O simulado do sistema etapas será um valioso instrumento de avaliação. Ah, que legal. Que legal mesmo, Tatiana. Muito obrigado pelo seu relato. E é isso. O treino ele é muito importante, tá? Ele é muito importante para nós e para as crianças, principalmente, né? Em vários processos, não só com relação ao cartão-resposta. A gente está falando disso agora porque foi um apontamento que foi trazido, né? Mas a própria terminologia, a própria estrutura da prova, a quantidade de questões, o tempo, a administração do tempo, o cansaço mental que gera na criança, a própria ansiedade, né? A professora Cristiane mesmo estava botando pressão na gente aqui, aí agora ela vem no chat pedir desculpa. Mas essa pressão existe e a criança ela também sente, né? Então é importante o treino até por isso também, né? Eu te desculpo, Certo. professora Cristiane, fique tranquila. Só Fala, para Júlio. reforçar, Fábio, Diga. nós vamos enviar esse manual do aplicador, vocês fiquem tranquilas. A nossa Ah, sim. prova está sendo gravada, então caso precise rever elas. E sobre essa aplicação e sobre essa continuidade desses passos, a gente vai retomar também na próxima prosa com as meninas. Então, assim, fiquem tranquilas, vocês vão ter todas essas informações que a gente tem até o momento, baseado nos sites anteriores, principalmente o de 2023, tá? Porque ainda a gente tem algumas informações muito importantes para passar nessa prosa agora, e com certeza no próximo encontro também a gente vai sanar todas essas dúvidas, podem ficar tranquilas quanto a isso. E agradecer também principalmente a participação de vocês aqui no chat, que tem sido muito importante. Está sendo realmente uma prosa, né, entre nós três aqui, vocês, e os 475 participantes. Eu acho que batemos o recorde aí, Léo e Fábio, das nossas prosas. Isso. E está sendo muito bom, mas fiquem tranquilas, e tranquilos, né?
que tem os benditos frutos entre as mulheres, também aqui com a gente, e nós vamos ter essa prosa gravada para vocês reassistirem se forem necessário, e que a gente vai continuar a falar também dessa aplicação, principalmente desses próximos passos após essa aplicação, ok? E esse material do manual de aplicador vai ficar disponível. Ele é bem resumido com os pontos principais do SAEB 2023, que é a nossa última referência de manual de aplicação do SAEB. Tá bom? Muito obrigado. Fechou. Um dia eu vou conseguir terminar de ler o manual aqui, tá, Júlio? Mas aí, enquanto isso não acontece, a gente lê o chat. A professora Márcia ela falou que perdeu uma parte da explicação de matemática, aí ela pergunta: o aluno pode fazer tranquilamente os cálculos na prova do simulado SAEB? Tranquilo, tranquilo. Pode usar a prova para usar de rascunho, pode rabiscar, não tem problema não, tá? Até porque é um simulado, né, mais uma vez. Mas o principal, que é o que vai ser utilizado no momento da correção, é o cartão resposta. Então, o cartão resposta ele precisa tomar cuidado, não pode rasurar, tem que estar bonitinho, né? Mas a prova, belezinha, pode usar os espaços dela aí sem problema nenhuma. Sem problema nenhum. A professora Maria Badia mandou um amei, vocês estão de parabéns. Eu também amei, professora Maria, muito obrigado. Mas não acabou ainda não, viu? Relaxa aí que ainda tem a parte do Léo, o nosso carequinha favorito. A professora Adriana complementa aqui, ó. Dos simulados impressos que estão a caminho serão para segundo ao nono ou somente cadernos para quinto e nono? Ainda não recebemos em Pirapora. Adriana, sim, assim, eu vou retomar, né? A gente entrou em contato com os municípios e perguntou quais o município queria. Então, vamos supor, vamos trabalhar com uma hipótese aqui, que o município de Pirapora, que é o município aqui da professora Adriana, eles tenham solicitado do segundo ao nono, então vocês vão receber impresso do segundo ao nono, tá? A gente está focando no segundo, quinto e nono agora, porque é o que a gente precisa ter o resultado mais rápido. Inclusive, a orientação, a dica que a gente dá, vocês podem fazer essa aplicação tranquilamente na semana que vem, daqui 2 semanas, para todos, tá? Mas o nosso foco principal é que nas 2 primeiras semanas de setembro, e isso é uma orientação, tá, gente? Não é obrigatório, o Fábio não está obrigando ninguém a aplicar a prova no dia que ele quer. Pelo amor de Deus, tá? Vocês vão de acordo com a logística das escolas, de cada município, tá? Mas a nossa orientação é que nas 2 primeiras semanas de setembro, ou seja, a semana que vem ou a próxima, vocês já tenham aplicado essas provas. Segundo, quinto e nono ano, tá bom? Por que esses? Porque esses são os que vão fazer o SAEB esse ano. Então a gente precisa ter uma métrica, um resultado deles mais rápido, tá? Os demais anos, se vocês optarem por fazer até mais para o final do ano, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Ele vai servir mais como uma diagnóstica, né? Ou algo nesse sentido. Então vocês fiquem bem à vontade, tá? Os municípios que solicitaram para terceiro, quarto ano, vocês podem aplicar junto, né? Caso vocês queiram fazer um dia só de aplicação, mas quiser jogar mais para frente também, tá tudo certo, tá? Então, a nossa orientação, que a gente acredita que seja mais funcional para a gente ter um resultado mais rápido, é que essa aplicação deva ser feita aí nas 2 primeiras semanas de setembro, tá bom? Então, vocês estão recebendo essa semana aí o material, vocês já podem começar a se programar aí para nas próximas semanas fazerem a aplicação. Adriana, só para complementar então, avisa a gente, tá? Se não chegar até amanhã, que é o prazo final, entre em contato com a gente, manda uma mensagem para a gente verificar do porquê que não chegou, caso não chegue até amanhã, tá bom? Enfim, tem uma galera aqui, a Tauana, a professora Kátia estão batendo palmas para nós somos incríveis e maravilhosos. A professora Márcia tá mandando um beleza, porque a gente respondeu ela. A Amanda mandou um obrigado, meninos, vocês arrasam. Arrasamos mesmo. Eu tomei até banho, fiz o meu topete. A professora Márcia mandou um obrigado. A professora Débora, vocês têm o modelo do questionário socioeconômico para aplicarmos, na minha opinião, é muito cansativo para eles. Não temos esse modelo, professora Débora, infelizmente. É cansativo mesmo, infelizmente é bem cansativo, mas para esse caso nós não temos. A Adriana mandando aqui, ó, as fotos dos gabaritos do simulado serão enviados por e-mail. Isso aí a gente vai falar na semana que vem, tá, Adriana? Que é a parte da correção, das tabulações, isso aí a gente vai tratar separadinho para a gente não misturar as informações, senão é muita coisa. A gente mesmo pira, imagina vocês, né? Então,
vamos segurar mais um pouquinho, tá? Semana que vem, quinta-feira, dia 4, tá? Reforçando aqui, 4 de setembro, vocês vão receber as informações, vão receber os convites, mas é importante que vocês estejam aqui também, porque essa é um segundo passo, né? Mas é um passo fundamental, entender como funciona o processo de correção. Por isso que a gente não colocou junto hoje, porque senão ia misturar assuntos assim que são muito importantes e a gente não ia conseguir dedicar tempo suficiente para explicar de forma clara e objetiva, tá? Então é isso. Vamos segurar essa parte. A professora Cássia mandou aqui, a chave de sucesso é treino para as crianças terem tranquilidade na hora da aplicação oficial. Perfeito, é isso mesmo, para isso que a gente está montando todos esses materiais. A professora Sandra mandou, esses anos não precisava solicitar o simulado? Era opcional, tá? Quando a gente entrou em contato com os municípios, aliás, todos os simulados para todos os anos era opcional. Se o município não quisesse fazer nem o do quinto, ok, tranquilo, a gente ofereceu, né? E os municípios aderiam ou não. Acredito que todos os municípios tenham aderido, pelo menos o segundo e o quinto ano, mas nem todos aderiram para todos os anos, tá? Eu não tenho esse dado agora aqui na ponta da língua para falar quais são, mas também acho que é uma informação que não é tão importante. A professora Márcia falou que nós somos ótimos, Leonardo e Júlio, parabéns para nós, muito obrigado, professora. A professora Kátia mandou aqui, ó, será disponibilizado na plataforma? Será disponibilizado na plataforma, logo, logo, ainda não tá, esse manual aqui que a gente está vendo, mas vamos colocar o mais prontamente possível. Cambuí está dizendo que não, a Cris está mandando aqui, que ainda não recebeu os simulados. Cris, obrigado por avisar, vamos esperar até amanhã, se não receber, você me manda a mensagem lá, que às vezes eu demoro para te responder, mas eu te respondo, você sabe que eu respondo, pelo amor de Deus, Cris. A Vera mandou aqui. Aqui é a professora Vera de Séries, de Goiás, valeu pela prosa, aqui temos aulas do contraturno para os alunos do quinto ano, estamos trabalhando os descritores, maravilhoso. Espero que estejamos no caminho certo. Professora, vocês estão se dedicando para isso, é isso aí, o caminho, a gente que constrói, não existe um caminho só, o importante é a gente se dedicar e fazer o negócio acontecer. Então é isso, parabéns para vocês e continuem. Então, o pessoal agradecendo, dizendo que nós somos lindos, e falando que nós somos incríveis. Deixa eu ver o que mais. Terá simulado para o Aí eles primeiro vão ano? ver, Tem então, lá. quando chegar agora a parte do Léo, aí eles vão esclarecer ainda mais, né? Meu Deus do Porque céu. aí vai ficar muito mais claro para vocês, viu? Pode ter certeza. Pois é, porque aí o Léo ele vai mostrar exatamente os documentos que a gente está falando aqui. O Léo vai mostrar certinho lá no portal onde eles ficam. Inclusive, eu acho que vai tornar muito mais claro para vocês. Eu vou até tentar agilizar minha fala aqui, senão não vai dar tempo. A professora Tatiana perguntou se vai ter para o primeiro ano. Se o município pediu, sim, professora Tatiane. Se o município não pediu, não, professora Tatiana. Aí depende do seu município, tá bom? Eu não sei dizer aqui se sim ou se não, beleza? Deixa eu ver, seria possível terminar a explicação do manual e deixar as perguntas para o final? Boa, professora Wagmar, vamos lá. Wagmar, não sei, agora se eu falei errado, me perdoa. Vamos lá, tá terminando já a parte do manual, tá? Deixa eu só ver aqui, aplicação já falamos, encerramento. Bom, enfim, aplicou bonitinho, fizemos a simulação lá antes da aplicação, fizemos na lousa o gabarito não, a folha resposta. Bonitinho, explicamos para os alunos como é que faz, marcamos o tempo, guardamos todos os materiais, ficou só lápis e borracha em cima da mesa. Excelente. Acabou. Todo mundo finalizou. A gente recolhe tudo, vamos organizar bonitinho, caderno de questões e caderno de respostas, aluno com aluno, um parzinho ali, vamos montar tudo bonitinho, porque isso vai facilitar depois no momento da correção, tá? Vamos conferir se está tudo certo, se todos os alunos entregaram os dois volumes, né, o caderno de respostas e o caderno de questões, tá? Se tiver alguma ocorrência, a gente vai fazer o registro lá para. Eu coloquei aqui como relatório, mas enfim, de repente vocês não estão fazendo um relatório no papel, vocês podem relatar para sua gestão, tá? Se houver algum problema durante a aplicação da prova, tá? Nenhum material fica na sala, todos ficam com o professor neste primeiro momento, tá bom? Para o atendimento especializado, a gente já até falou um pouquinho, falamos bastante até, né, do atendimento especializado aqui, mas vamos lá. Uso permitido de recursos como lupa, telelupa, né, aluno que tem dificuldade de visão, baixa visão, né, eles podem ter esse auxílio, régua transparente, intérprete de Libras para os avisos, né, a não ser no caso do primeiro e do segundo ano, que precisa fazer a leitura da prova, aí tranquilo, tá? Se não puder fazer na sala regular, o aluno vai para uma sala extra com aplicador especializado, que foi aquilo que nós já comentamos. Então, esses alunos com necessidades especiais, eles vão ser direcionados para fazerem aí essa prova num local adequado, tá?
esse aplicador deve registrar seus dados e observações no relatório. Então, no caso dos alunos que estão fazendo fora ali, o aplicador ele precisa fazer bonitinho ali todos os relatos importantes do processo de feitura da prova, tá bom? Sugestões adicionais. Aqui é o resumo do resumo, tá, gente? Essa parte aqui, porque as sugestões principais já todas a gente já passou ali, tá? Treinamento rápido antes da aplicação, que a gente citou. Vamos fazer ali o gabaritinho, a folha resposta bonitinho com o aluno e pau na máquina, tá? Principalmente aqui, ó, o segundo e o quinto, e o nono, né? Eu não coloquei aqui o nono, mas o nono ano também é importante, né? Que são os alunos que vão fazer a prova efetivamente. Controle do tempo, então lembrar sempre de avisar. Faltam 5 minutos, crianças. Marca na lousa, avisa oralmente para que eles estejam cientes e possam gestionar o restinho de tempo que falta para eles, tá? Clareza nos avisos iniciais, da forma como nós estamos comunicando aqui, eu acho que está claro para todo mundo, né? Mas enfim, caso hajam dúvidas, por favor, manifestem-se. Gestão de imprevistos, né? Se faltar uma prova, a gente, enfim, vamos sempre procurar a gestão, né? Porque de repente tem alguma prova extra lá, tá? Caso o aluno passe mal, precise sair, enfim, a gente precisa também fazer esse registro, tá? Sigilo absoluto, como eu já havia dito, não pode tirar foto, não pode copiar, tirar xerox, não vamos divulgar isso para ninguém, porque é um simulado nosso, interno, nosso de vocês, né? Então, para a gente manter os padrões aqui, é importante a gente manter também o sigilo disso tudo. Pessoal, é isso, ó. Acabei, consegui, nem achei que fosse possível, tá bom? Mais uma vez, então. Lá, o Leonardo, daqui a pouquinho, ele vai mostrar para vocês as ferramentas no portal, e nesse lugar que o Leonardo vai abrir, é onde a gente vai disponibilizar esse manual, tá bom? Então, não vou fazer isso agora, porque a gente está aqui na live, mas amanhã a gente já coloca, sobe ele lá e deixa tudo bonitinho, tá? Para vocês poderem dar uma estudadinha nele, caso precisem. Fechou? Belezinha? É isso. Senhores, deixa eu só ver se tem mais alguma perguntinha aqui. O pessoal está agradecendo, está dizendo que nós somos cheirosos. Os coordenadores da nossa escola disponibilizam simulados com gabarito para treinamento da turma. O pessoal aqui relatando suas experiências também com esse treinamento que já acontece. Aí a professora Elaine manda aqui se o tempo é por disciplina. O tempo é por bloco, tá, professora? Lá no início eu falei, a prova está dividida em 4 blocos. Os 2 primeiros de matemática, os 2 últimos de língua portuguesa. Então, são 4 blocos, cada bloco tem 25 minutos. Entre um bloco e outro, 10 minutos para eles preencherem a folha de resposta, beleza? Então, por bloco, a gente vai dedicar aí 35 minutos, beleza? Somando o tempo de resposta e o tempo de transcrição, tá? A professora Juliana insiste que é do primeiro ano, eu vou ignorá-la. A Tatiane está dizendo aqui que fica salva onde? Ela vai ficar salva lá no portal. O Leonardo vai mostrar também onde fica, tá, pessoal? Ela tá no YouTube, mas no YouTube é mais difícil de achar. Lá no portal, tranquilinho, a gente acha rapidão, tá? O pessoal tá falando que amou. Leonardo, responsabilidade agora é sua, meu parceiro. Pessoal, não terminou, tá? Fiquem com a gente mais um pouquinho aqui para o Léo mostrar no portal onde ficam essas ferramentas, esses documentos que vão dar suporte para vocês em todo esse processo, tá bom? Isso a gente está falando tanto para as apostilas, esses materiais que o Leonardo vai mostrar, tanto para as apostilas que vocês estão utilizando no dia a dia, quanto para os simulados, tá? Então é todo o processo do nosso plano de ação do SAEB, os documentos que dão suporte para vocês estão nesse lugar que o Leonardo vai mostrar no portal, tá bom? Eu vou tirar aqui meu compartilhamento de tela, vou continuar acompanhando o chat aqui, então continue mandando suas perguntas, mas agora é o Leonardo quem terá a palavra, tá bom? Muito obrigado, meninos e meninas, beijos para todos, estamos por aqui, não vou embora. Bom, pessoal, boa noite a todos e todas. Eu venho aqui compartilhar com vocês um pouco mais dos materiais que vocês têm à disposição aí, para que vocês consigam executar aí com maestria, né, todo esse planejamento sobre o SAEB. Eu vou estar compartilhando minha tela aqui com vocês. Bom, todos conseguem ver minha tela aí? Estou apresentando aqui para vocês o portal do Sistema Etapa. Então, gente, lembrando, né, bem simples para vocês estarem entrando no portal. É importante que vocês coloquem aí na barra de busca Etapa Público. Então, irá abrir aqui o portal do Sistema Etapa Público para vocês. E vocês estarão fazendo o login de vocês com o e-mail cadastrado e a senha que vocês mesmos criam, tá? Lembrando, pessoal, quem
tem problema com senha, com portal em relação, está tendo alguma dificuldade para fazer esse acesso, vocês podem estar buscando aí os embaixadores do município de vocês, tá? Que é o pessoal responsável aí por essa parte do município em relação aos acessos no portal. Então, que nós estamos dentro do nosso portal, tá, pessoal? Nós viremos aqui no nosso menu, no nosso canto esquerdo, abriremos o apoio ao professor e clicaremos aqui no nosso material complementar. Aqui, pessoal, no cadastro de cada professor aí, né, vocês terão seu segmento, Fundamental 1, Fundamental 2, Educação Infantil. Aqui, no caso, eu tenho várias, né, pois eu sou consultor, então eu tenho que ter, né, o conhecimento aqui de todos os documentos. E para vocês também aparecerá essa pastinha escrito Plano de Ação SAEB 2025. E aqui, pessoal, vocês terão à disposição de vocês todos esses documentos citados até agora que irão ajudá-los aí, né, em todo o planejamento do SAEB, desde das questões da apostila que vocês receberam, estão trabalhando, até mesmo aos documentos, daquelas perguntas que foram feitas, né, lá no início da nossa prosa, sobre os comparativos entre descritores e habilidades, enfim. Todos esses documentos estarão aqui dentro do portal, além também, né, o que foi uma das perguntas aí, onde que estarão essas gravações? Essa é de hoje e todas as outras 5 já passadas aí. Elas também estão presentes aqui no nosso portal, tá, pessoal? Então eu vou abrir aqui uma por uma para eu mostrar para vocês o que vocês têm à disposição, tá? Primeiro, pessoal, além desse simulado impresso que vocês estarão recebendo, vocês têm à disposição aqui também outros simulados que vocês podem estar optando aí por não ou aplicar ou não, né? São simulados para treino, né? Como a gente tem falado bastante, a importância do treinar o simulado, responder a prova, o responder o gabarito, né? Então aqui a gente tem tudo para que vocês possam estar fazendo esse treinozinho extra aí com os alunos, tá? Aqui um exemplo dos simulados, beleza, gente? Então, vocês têm à disposição aqui do segundo ano, quinto e nono, tá? Além do que nós falamos da importância de treinar o gabarito. Então, aqui a gente também tem uma folha de resposta, tá? Para que seja feito esse treino. Que a gente sabe, né? Às vezes até aquele aluno bom vai lá, faz a prova com seriedade, responde todas as questões, às vezes por nervosismo ali, na hora de passar para o gabarito, se ele errou uma, a probabilidade dele errar todas as outras é enorme, né? Então é muito importante a gente fazer esse treino e sempre, né, trabalhar também a questão do psicológico do aluno, para ele manter a calma, ele não se afobar, né? A gente entende que ele pode estar cansado, principalmente esse aluno que fez afinco a prova, né? Chega ao final da prova, ele já está cansado, 1 minuto de desatenção ali pode arruinar toda a prova desse aluno, né? Então tá aqui também o cartão de respostas para o treinamento, certo, pessoal? Ah, e também os gabaritos, tá, gente? Comentados aí de cada uma dessas provas que vocês têm à disposição aqui dentro do portal. Vou abrir aqui mais o gabarito para vocês verem. Aqui, pessoal, gabarito correspondente, né, à questão, ao descritor do SAEB, a resposta, óbvio, comentário sobre aquela questão e habilidade correspondente à questão e ao descritor do SAEB, tá? É, aproveitando essa deixa desse documento, eu vou mostrar outro documento para vocês que eu acredito que seja de suma importância, que é esse aqui, pessoal, os comparativos dos descritores do SAEB com as habilidades da BNCC. Então, vou abrir aqui esse documento, que foi inclusive uma das perguntas, né, que foi feita lá no início da nossa prosa. Aqui, pessoal, esse documento aqui eu acho que ele é muito legal, principalmente nesse momento, né, que estão todos trabalhando dentro da apostila do SAEB, mas a gente
consegue perceber nesse documento que por mais que a gente esteja trabalhando dentro da apostila do SAEB, a gente não está deixando, né, as habilidades da BNCC de lado. Muito do que está dentro dessa apostila do SAEB também está no nosso material, né? Então a gente consegue observar aqui cada descritor e as habilidades correspondentes da BNCC, tá, pessoal? Então aqui eu acredito que vocês consigam tirar muitas dúvidas em relação aos descritores, tá? Aqui do quinto ano, tá, pessoal? Então aqui o dos anos correspondentes estão no mesmo documento, e do sexto ao nono. Deixa eu abrir aqui o chat, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ah, tinha gente, bastante pergunta aqui, vamos ver. Pessoal elogiando. Ô, Léo, de pergunta, eu acho que tem só uma com relação ao segundo ano, se também tem cartão resposta. E aí, sim, a resposta é sim, tá, gente? Hum, Segundo ano segue o mesmo padrão dos outros, tá? Também tem o cartão resposta. Por isso que é importante a gente fazer esse treino com as crianças antes de aplicar, né? Para eles entenderem o processo aí da transcrição, tá? Eu tô acompanhando o chat aqui, Léo, então se Perfeito. aparecer alguma coisa, eu vou te passando, tá? Muito obrigado. Então, Tamo gente, junto. dando continuidade aqui, como eu mostrei para vocês, né, os descritores e as habilidades correspondentes, eu vou aproveitar aqui e vou mostrar para vocês os gabaritos, tá, pessoal, das nossas apostilas aí. Caso surjam dúvidas, né, no trabalho com os alunos, vocês têm todo o gabarito de todas as apostilas aqui. Então, vamos abrir, por exemplo, aqui um do quinto ano. A gente sempre clica no olhinho, tá, gente, para poder estar visualizando o arquivo. Clica aqui em visualizar externamente. E está aqui, tá, pessoal? Nós temos o aula-aula, nós temos a alternativa correta e a explicação de cada alternativa, tá, pessoal? Quando fica a dúvida do professor aí, às vezes pega aquela questão que é tirar a dúvida sobre a resposta, né? A gente tem a resposta e o comentário sobre a questão, tá, pessoal? Lembrando, gente, aqui a gente tem um gabarito de todas as apostilas, tá? Que foram entregues a vocês, ou seja, nós temos aqui o material do segundo até o nono ano, correto? Aqui, mais uma vez, o documento que o Júlio mostrou para vocês, né, sobre o plano de ação, as datas, lembrando, né, pessoal, que é uma recomendação, tudo pode ser adaptado, tá? Então, nós temos aqui também o nosso plano de ação. Isso aqui, pessoal, é basicamente um resumo, né, de tudo que é dito aqui nas nossas prosas, né? Parte do que foi dito hoje. Então, aqui vocês têm um resumão sobre o nosso plano de ação. E aqui, pessoal, uma mais uma resposta daquelas perguntas, né? Que são aonde estão disponíveis, né, todos os vídeos das nossas prosas pedagógicas. Hoje estamos aqui na nossa sexta edição, pelo que tudo indica, né, Julião? Batendo recordes aqui no Ibope. A Rede Globo está ficando para trás, né? Então aqui nós temos todos os vídeos disponíveis, tá, pessoal? Em breve aqui estará também o sexto episódio da nossa prosa pedagógica. Então, caso você não tenha conseguido assistir as prosas anteriores, você tem aqui à disposição, tá? Você pode aqui, abrir aqui e você terá à disposição aqui, ó. Já podemos ver a nossa querida Bárbara. Então, nós temos aí todas as nossas prosas anteriores à disposição de vocês. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Cronograma. Aqui que também é o cronograma que o Júlio mostrou para vocês, tá, pessoal? Então, caso vocês queiram imprimir, né? Vocês têm à disposição aqui. Lembrando que é opcional, que vocês podem adaptar de acordo aí com o andamento do município, das escolas, né?
A gente sabe aí que dentro de um município, às vezes, a logística das escolas são diferentes, então vocês podem adaptar de acordo com a realidade do dia a dia aí de vocês. E é isso, pessoal. Eu acredito que com o acesso no portal, né, vocês têm à disposição de vocês aí uma gama de materiais e ainda está por vir, tá? Mais documentos aí que farão parte desse processo da aplicação dessa prova, até que a gente consiga chegar aí, né, o dia final para que todos tenham sucesso no SAEB. Perfeito, gente? Caso vocês tenham alguma dúvida, podemos respondê-la agora. Como faz para ter acesso ao portal? A Daiane. Pessoal, em questão ao acesso do portal, no começo do ano, né, foi enviado um questionário para vocês sobre pedindo alguns dados para que sejam feitos os cadastros, mas a gente sabe que alguns cadastros aí não foram efetuados com sucesso, né? Faltou pôr a senha, às vezes alguns e-mails não chegaram corretamente, tá? Nós temos os embaixadores responsáveis aí por cada município que podem estar, né, vendo com mais facilidade pela proximidade de vocês aí em relação aos acessos, qual o problema que corresponde aí à dificuldade do acesso. E esses embaixadores, pessoal, também têm contato direto conosco, tá? Caso seja um problema aí que esteja se persistindo, né? Ele pode estar entrando em contato com a gente para a gente poder estar solucionando da melhor forma possível. Ah, Tem uma pergunta aqui, Léo. Eu gostaria que o nosso querido consultor pedagógico, Júlio Mendes, que ele respondesse, porque ele tem um coraçãozinho mais duro, um coraçãozinho mais gelado. Eu não conseguiria fazer aquilo que ele me disse que tem que ser feito. Então eu vou fazer a pergunta para ele, eu quero que ele se comprometa com essa violência moral com a criança. A professora Sim. Suzy Meire pergunta: como proceder com um aluno que não consiga fazer durante os 25 minutos de cada bloco, né? Júlio Mendes, o que fazer? Sim. Ó, infelizmente, no dia da aplicação real do SAEB, o aluno que ele não conseguir realizar o bloco nos 25 minutos, algumas perguntas que talvez fiquem para trás, né, ele não consiga responder todas, infelizmente ficará desse jeito, né? Ele precisa ir para o outro bloco, para o bloco seguinte, e deixar esse outro bloco para trás, porque esse bloco já acabou o tempo, tá bom? Não tem como, a menos que, claro, se ele for um aluno que foi para uma sala extra, se é um aluno do atendimento especializado, eles têm mais tempo para resolver cada bloco. Caso contrário, terminou o tempo do bloco, próximo bloco, tá bom? Não tem mais tempo para fazer. Ainda bem que foi o Júlio que deu essa informação, não eu. Pessoal, até para a gente já nos encaminharmos para o fim, afinal de contas, nós estamos quase batendo 2 horas aqui e ninguém aguenta mais. Eu vou fazer aqui as últimas perguntas, tá? Que apareceram aqui no chat para a gente responder. Antes disso, eu queria aproveitar aqui rapidinho, porque a Bárbara Cruvinel, a nossa uma das grandes responsáveis pelo sucesso que é a nossa prosa pedagógica, ela. Ué, caramba, acho que o Léo tirou o negócio que sumiu para mim o chat. Ela mandou uma mensagem que diz o seguinte: deixa eu só abrir de novo aqui para mim. Boa noite, pessoal. Essa é a Bárbara falando e eu tentando imitá-la. Na próxima prosa, vamos abranger referente aos alunos laudados, tá bom? É importante essa informação, pessoal, porque foram muitas perguntas relacionadas a esse tema aqui, né? Então, como o assunto da próxima prosa, ele é um pouco mais enxuto, eu acredito que a gente possa mesmo aproveitar esse tempo para trabalhar nesse sentido, tá? E trazer respostas mais adequadas aí para que vocês fiquem mais tranquilas e mais, enfim, né, aliviadas com esse assunto, que é um assunto mais complexo, tá? É,
Ei, Fábio, hoje vai ter pastel? A pergunta que aparece aqui. Infelizmente, eu acho que não. Tá E eu que tarde, fico com né? a lombriga. Ah, eu quero pastel. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, pessoal. No segundo ano, a professora Valéria trouxe aqui. No segundo ano, o aluno que vai transcrever a resposta para o cartão é o aplicador. Aluno, é o aluno que vai fazer. É o treino, tá? Lá no dia da aplicação do SAEB, é o aluno que vai ter que lutar. Então, que ele já comece a lutar no simulado, tá bom? Simulado será dividido. A professora Paula está perguntando. Simulado será dividido por bloco e com tempo para realização. É isso? Perfeito, professora, é isso mesmo. São 4 blocos, 2 para matemática, 2 para língua portuguesa, 25 minutos para cada bloco no momento das respostas. Entre um bloco e outro, um intervalo para transcrição de 10 minutos. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Segundo ano, cartão resposta já foi. Eu acho que foi, né? Então, a Adriana mandou aqui, peraí. Poderiam abordar também sobre os cadastros de professores e diretores do SAEB oficial. O INEP liberou tutoriais para 2025 nessa semana. Ah, boa. Se a gente precisa dar uma estudada, acredito que possa entrar aí numa prosa futura esse assunto. Deixa eu ver aqui a professora Janaína. Caso o aluno erre no cartão resposta, qualquer coisa, tem extra? Estou perguntando porque aconteceu no simulado. No simulado, a gente está fazendo, inclusive, a orientação é que o aluno faça a lápis, tá? Então, caso ele erre alguma coisa, ele pode até apagar. A gente precisa ver no município quantos vocês receberam e fazer esse levantamento. Eu imagino que tenha sido enviado algum extra, sim, mas eu não tenho esse dado muito concreto, né? Porque é um número de envios para cada município. Então, assim, eu imagino que haja, mas não deve ser também algo assim muito, uma quantidade muito grande, tá? Então é importante que a gente treine bonitinho os alunos e que eles tomem cuidado aí para não ficarem sem de repente, né? Deixa eu ver, professora Luciana, ainda estou sem entender como seriam as questões possivelmente abertas. Essa aí é sempre um desafio, né? A gente no nosso simulado não colocou, tá, Pro? Vocês vão ver depois quando vocês abrirem as provas que são só questões objetivas, tá bom? Até porque é um assunto que ainda está um pouco nebuloso. Ah, Júlio Mendes, Leonardo Sampaio, da minha parte, eu acho que nós falamos de tudo. Tá. Que vocês têm mais alguma coisa aí para trazer? Ou nós podemos Tenho. agradecer as pessoas? Então diga, Júlio. Pessoal, para a gente já encaminhar aí para a nossa finalização da nossa prosa pedagógica, nessa nossa sexta prosa pedagógica, relembrar que nós temos a próxima prosa pedagógica, a sétima, com nós da equipe do Sistema Etapa Público, com o tema Seguindo o Plano de Ação, Correção e Tabulação dos Simulados Impressos, e como a Bárbara bem disse, vamos tirar essas dúvidas em relação aos alunos do atendimento especializado, tá? Como que pode prosseguir aí do SAEB 2025. Temos uma oitava prosa pedagógica já, marcada para o dia 11 de setembro. Então, como dizem na internet, save the date, salvem essa data aí, guardem essa data, salvem essa data, que é a oitava prosa pedagógica, dia 11, também uma quinta-feira. As nossas prosas normalmente acontecem às quintas-feiras, que é plano de ação, pais e alunos, compromisso com os resultados, né? Então, é com esse tema aí, do dia 11 de setembro. É muito importante que, para a gente retomar alguns pontos, tá? Caso a gente tenha esse planejamento de chegar esses simulados impressos aí até amanhã nos nossos municípios, e caso não cheguem aí nesse prazo, é importante que acionem o CAP, né, o Centro de Atendimento ao Parceiro, e verifiquem com ele em relação à entrega desses simulados, ok? Então, qualquer dúvida relacionada ao recebimento desses simulados impressos, por gentileza, entrar em contato com o CAP, né? As secretarias têm esse contato aí salvo, e é importante que entre em contato com eles para verificar o que houve aí no meio do processo e uma nova data aí para recebimento, né, desses materiais impressos, ok? Nós temos os nossos parceiros, tem alguém aí que ainda não é o nosso parceiro, que vai ser o nosso parceiro.
Se quiserem citar os nomes aí, se tiver alguém, ok? Outra situação que seria muito importante após essa, as meninas vão comentar sobre na próxima prosa pedagógica, sobre os simulados, né? O resultado da correção desses simulados, da tabulação desses simulados impressos. Lembrando que para os municípios que solicitarem para nós do Sistema Etapa, a gente tem uma equipe pedagógica à disposição, claro, marcando as datas, com os resultados dos simulados enviados, com o prazo, né, com os dias de antecedência. Nós vamos auxiliar aos parceiros que os alunos ainda não consolidaram esses descritores, e nós vamos aí levar algumas estratégias e algumas práticas pedagógicas exatamente para auxiliar os professores a levar essas práticas para as salas de aula, para que esses alunos aí consigam consolidar esses descritores e habilidades que ainda não foram consolidadas totalmente e foram verificadas nos simulados, principalmente o simulado impresso, ok? Bom, antes de terminar, sigam as nossas redes sociais, o Instagram, @etapa público, coloca o celular aí nesse QR Code, nesse celular, tá aí na tela de vocês vão acessar diretamente o Instagram do Etapa Público. Nós sempre estamos postando sobre as novidades do SAEB, sobre as nossas prosas pedagógicas e demais informações que são muito importantes para vocês, parceiros, terem aí acesso a essas informações de uma maneira mais rápida e com a rede social aí disponível, tanto o Instagram quanto o Facebook do Etapa Público, ok? Deixar mais alguma dúvida? Então não esqueçam de seguir a gente, coloca a tela aí do celular do QR Code ou pesquisa lá no Instagram, @etapa público, e a gente espera vocês por lá também para seguir a gente e receber essas informações. Mais uma vez, eu quero agradecer em nome de todos nós, o Fábio, também o Léo, se quiserem falar alguma coisa, agradecer em nome de toda a equipe do Sistema Etapa, a participação de vocês, foi muito importante, foi um momento muito prazeroso e muito esclarecedor, e eu vou passar o link da lista de presença, então fiquem aí mais alguns minutinhos que eu vou passar a lista de presença para vocês, e qualquer situação, qualquer coisa, contem com a gente, contem com a equipe do Sistema Etapa, e nós vamos estar disponíveis, né, à disposição de vocês para o que nós conseguirmos. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Vai se despedir aí, Leonardo? Bom, gente, obrigado a presença de todos, a paciência de todos, né? Nos colocamos à disposição aí pelas demais dúvidas e contamos com vocês, assim como vocês contam conosco. E juntos aí, tenho certeza que teremos sucesso nesse SAEB 2025 e já pensando em 2027. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite e uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana a todos. Pessoal, só agradecer a presença de vocês e a paciência por estarem conosco aqui até o final. Muito obrigado mesmo. Foi muito legal estar aqui hoje, minha primeira prosa pedagógica, batendo recordes de audiência, porque nós somos incríveis. E uma última perguntinha aqui que a professora Verônica mandou no chat. Ela disse que gostaria de assistir às outras prosas pedagógicas. A gente tem isso no portal, como o Léo já mostrou, né? Mas a gente vai encaminhar nos grupos que nós temos com os gestores dos municípios, a gente manda uma listinha com os links direto para o YouTube, tá bom? A gente faz isso amanhã, inclusive a gente já tenta colocar o link dessa prosa aqui também, se ele já estiver hospedado bonitinho, tá? E aí a gente pede para as gestoras compartilharem com todas aí da rede dos municípios, belezinha? Gente, muito obrigado mais uma vez. Beijo para todo mundo. Bom final de semana para todos nós. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou.